tinha ficado em 43%. A usina de Belo Monte, no Pará, opera com apenas 2 das 18 turbinas por causa da seca no rio Xingu. Segundo a concessionária Norte Energia, a hidrelétrica vai funcionar por 2 horas e 30 minutos diariamente até 30 de novembro. Responsável por 11% da energia gerada no país, Belo Monte é a segunda maior hidrelétrica do Brasil. Fica atrás apenas da Binacional Itaipu. O Ministério da Fazenda divulgou a lista com os sites de apostas online autorizados a operar no Brasil. São mais de 190 páginas ligadas a 89 empresas. O número pode aumentar à medida que novos pedidos de outorga forem solicitados. As bets que não pedirem autorização passarão a ser consideradas ilegais e serão retiradas do ar em 11 de outubro. No período, os apostadores poderão resgatar valores. O governo do Irã confirmou o uso pela primeira vez de mísseis hipersônicos entre os quase 200 projéteis que foram lançados contra Israel. Os dispositivos podem se mover dentro e acima da atmosfera terrestre e são capazes de percorrer 1.400 quilômetros, distância suficiente para atingir o território israelense. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você que está na Paraíba acompanhando o Jornal da CBN, ouve agora, através da CBN João Pessoa, as notícias da sua cidade. Muito bom dia e muito obrigado. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Essence. Conheça os bons ventos da Allianz na Rui Carneiro. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h03. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Começando mais um CBN João Pessoa, hoje é quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Um ótimo dia para você, obrigado pela companhia, por ter escolhido passar amanhã aqui comigo, seguindo na sua rotina enquanto a gente te informa até a hora do almoço. Nosso WhatsApp é o 981324088 e dá para nos acompanhar ao vivo, é muito simples. Entra lá no site cbnparaíba.com.br, clique em assistir. Pronto, super simples. Se quiser também pode participar, mandar sua mensagem lá no chat do YouTube. No programa de hoje, informações sobre um triplo homicídio que aconteceu durante a madrugada em Santa Rita. O tiroteio foi no bairro de Várzea Nova e deixou uma quarta pessoa ferida. A Justiça marcou para o dia 29 de outubro a primeira audiência de instrução do pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, acusado de estupro de crianças. A defesa indicou 38 testemunhas para serem ouvidas, mas o juiz decidiu limitar esse número a 8. 9h05, daqui a pouco tem política, tô aqui com Felipe Nunes e Angélica Nunes. Bom dia, Angélica, seja bem-vinda. Bom dia, Caio, bom dia, Felipe, meu xará de sobrenome, né? Isso, então aí, vamos passar uma revista em tudo que aconteceu ontem em relação à Operação Território Livre, né, que chegou à sua terceira fase. Ontem teve a soltura da primeira-dama, Laura Emília Lucena, da secretária particular dela e também de Raíssa Lacerda, com algumas cautelares, que vou dar um spoiler, algumas já foram, inclusive, já derrubadas também ainda ontem, né, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Então, daqui a pouquinho, no Momento da Política, a gente vai fazer uma revista em como está a situação e o que se espera daqui em diante, né, em relação a novos recursos e o impacto disso, né, no processo eleitoral, como isso tem sido explorado pelos candidatos na disputa eleitoral aqui da capital.
E claro que a gente vai falar também, Angélica, sobre o processo eleitoral, porque a gente está na reta final, né? Isso. Os últimos movimentos aí dos candidatos, e há uma grande expectativa pelo debate a ser realizado aqui pelas TVs Cabo Branco e Paraíba com os candidatos às prefeituras de João Pessoa e de Campina Grande, debate que promete ser decisivo. Sobre as propostas e o que os candidatos querem apresentar para o eleitor para tentar conquistar os votos ali nessa reta final. Daqui a pouco a gente faz uma análise sobre isso também. Perfeito. Felipe e Angélica voltam já já, e já que falamos de eleitores, os eleitores aqui de João Pessoa vão ter gratuidade nas passagens de ônibus no dia 6 de outubro, que é o primeiro turno das eleições para prefeito e para vereadores. A gente explica já já quais os documentos você precisa para fazer esse embarque, as linhas que vão estar disponíveis, os horários também. São 9h07, daqui a pouco vamos cuidar da saúde com a nutricionista Érica Nóbrega. Outubro chegou, minha gente. Com ele o grande movimento mundial chamado Outubro Rosa. E aí, nesse movimento, como é importante pensar na prevenção do câncer de mama e o câncer do colo de útero. E a nutrição. Como a gente pode ver e fazer a nutrição diferente nesse contexto de prevenção de câncer de mama e câncer de colo. Vamos conversar um pouco sobre isso no nosso encontro logo mais de Nutrição e Saúde. Espero você! Saúde do corpo e saúde do bolso. Daqui a pouco chega Guilherme Bahia, economista, para te dar dicas de como economizar e cuidar aí das suas finanças. E hoje a coluna CBN Economia vai ser um pouquinho diferente, porque eu, Guilherme, vou responder as perguntas que vocês ouvintes têm mandado pra gente. Então já prepara a sua pergunta, manda pro WhatsApp da CBN, que daqui a pouquinho a gente conversa sobre cada uma dessas dúvidas. Agora são 9h08. Trânsito. Vamos dar aquela olhadinha no trânsito aqui da região metropolitana, lembrando que você pode nos ajudar aí trazendo informações dos trechos por onde você já passou, e é muito simples. Manda para mim no 981324088 que a gente compartilha aqui com os nossos amigos. Inclusive, tem informação de trânsito bem lento nessa manhã na saída do bairro Altiplano. Tanto, na verdade, quem está tentando sair do bairro como quem está tentando subir aí a ladeira, o trânsito mais moderado e fica mais intenso após a escolinha do Flamengo. Então, todo esse trecho ali, também quem tá vindo do Cabo Branco, ó, Avenida Cairu, Paulino Pinto, todas com trânsito intenso nesse trecho ali próximo à subida do Altiplano. Também tem trânsito lento próximo ao Pedro Gondim, ali bairro dos Estados, na BR-230, próximo também do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. E quem tá vindo de Cabedelo para a capital, trânsito bem complicado nessa manhã, ali próximo à Mata da MEI e ao Renascer. Com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima, o CBN João Pessoa está no ar. Giro de notícias. 3 homens foram encontrados mortos com marcas de tiros e um ficou ferido durante um tiroteio na madrugada de hoje, loteamento Vista do Vale, no bairro Várzea Nova, em Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa. Nossa equipe traz daqui a pouco informações atualizadas sobre esse caso com o repórter Antônio Vieira. Mas antes disso, quero te falar que a Justiça da Paraíba definiu as datas dos novos depoimentos sobre o processo judicial que investiga o esquema de fraude no Hospital Padre Zé, aqui em João Pessoa. O documento assinado pelo juiz José Guedes Cavalcante Neto define para o dia 16 de outubro as audiências em que vão ser ouvidos o deputado e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, e Carlos Tibério Limeira Santos, o secretário de Administração do Governo do Estado. Nesse documento, assinado na segunda-feira, o juiz coloca como opção das testemunhas o depoimento ocorrer de forma presencial ou por videoconferência. Uma outra pessoa que também está aí entre as testemunhas nesse processo é Johnny Wesley Bezerra Costa, que é candidato à Prefeitura de Campina Grande e que há pouco tempo estava à frente da Secretaria de Saúde aqui da Paraíba. Conforme a Justiça, Johnny informou o desejo de ser ouvido apenas após o segundo turno das eleições.
Então o juiz decidiu aguardar para decidir sobre a nova data do depoimento dele. Esses políticos são testemunhas escolhidas pela defesa do padre Egídio no processo em que ele responde por crimes contra a fé pública, falsidade ideológica e peculato. Ainda tramita na segunda instância da Justiça o pedido do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, para o retorno do padre à cadeia. Segundo o Ministério Público, o religioso tem descumprido as regras da prisão domiciliar, condição cedida a ele pela Justiça desde abril deste ano. O escândalo do Padre Zé veio a público em novembro do ano passado. Então temos aí a data para novos depoimentos, nesse caso do Padre Zé, 16 de outubro. Vão depor o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, Tibério Limeira, que é secretário de Administração do Estado, e já está se pensando numa data para que Johnny Bezerra, ex-secretário de Saúde e candidato à Prefeitura de Campina Grande, também deponha nesse processo. E a Justiça também marcou o dia 29 de outubro a primeira audiência de instrução do pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, que é acusado de estupro de crianças. Essa decisão também foi assinada pelo juiz José Guedes Cavalcante Neto. Essa audiência vai ser lá na 4ª Vara Criminal, que fica aqui em João Pessoa e pode ocorrer também de forma presencial ou semipresencial. A defesa do médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima indicou 38 testemunhas para serem ouvidas, mas o juiz decidiu limitar esse número a 8. Ele considerou que as outras testemunhas vão sim poder ser convocadas posteriormente, caso haja uma justificativa plausível. Uma vítima também vai ser ouvida pela equipe especializada. Na última quarta-feira, o juiz decidiu negar pela 4ª vez a prisão do médico. José Guedes Cavalcante Neto considerou que a liberdade do pediatra não representa risco à ordem pública. O magistrado, no entanto, concedeu o bloqueio judicial dos bens imóveis do acusado para reparação futura ou eventual indenização das vítimas. Agora sim a gente volta a falar sobre o caso das 3 pessoas que foram assassinadas durante a madrugada. Uma pessoa também ficou ferida. Isso aconteceu em Várzea Nova, Santa Rita. E quem tem as informações é Antônio Vieira. Olá pessoal, muito bom dia. Olha, nós viemos logo cedo aqui para Várzea Nova, Santa Rita. Precisamente no loteamento Vista do Vale, onde a polícia ainda pela madrugada recebeu a chamada com a informação de 2 homens mortos. Chegando aqui, a polícia encontrou 2 homens mortos, um baleado, e depois, com algumas horas no local, encontrou um terceiro morto. As primeiras informações são de que um homem identificado como Jonathan dos Santos Silva, de 21 anos, conhecido como Lebre, estava inclusive com um revólver na cintura, foi morto a tiros. O outro, identificado como Elias Borges de Moraes Filho, de 20 anos, morador de Bahia, estava com uma roupa camuflada e também com máscara balaclava, estava próximo a ele. Um terceiro, que não foi ainda identificado, foi socorrido com tiros na coxa e nos braços, levado para a UPA, depois transferido para o hospital de trauma. E o terceiro morto, na verdade, né, teve o baleado, mas o terceiro morto foi identificado como Tiago, também morador de Bahia, e morto a tiros dentro de uma área de mata. A gente segue aqui no local aguardando o fim do trabalho da perícia e também da Polícia Civil para ter mais informações sobre essa situação. 3 mortes e um baleado no loteamento Vista do Vale, em Várzea Nova, aqui em Santa Rita. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Antônio Vieira, pelas informações. 4 pessoas baleadas, 3 morreram, uma está no Hospital de Emergência e Trauma, algo grave. A gente traz para você essas informações, infelizmente, porque é o que está acontecendo aqui na região metropolitana. A gente precisa saber, porque a gente precisa cobrar mudanças, a gente precisa cobrar que algo seja feito, porque não é normal a gente estar vivendo esse estado de violência, né? É feminicídio, é homicídio, tá complicada a situação. Briga de facções, pessoas inocentes sendo mortas, algo tem que ser feito. Mudar completamente de assunto, são 9h16, porque agora a gente vai conhecer a história de uma mulher que enfrentou uma batalha contra o câncer de mama. Mesmo recebendo o diagnóstico da doença muito nova, ela não desanimou
passou pelo tratamento com garra e esperança. E quem conta essa história pra gente é Herbert Araújo, nesse mês que é voltado, né, Herbert, para essa reflexão, para o cuidado que a mulher precisa ter com o próprio corpo. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente vai falar sobre Ellen Farias. Ela é uma pessoa de 35 anos, mas há pouco mais de 2 anos ela teve um diagnóstico de câncer de mama. Só que esse diagnóstico dela, oficialmente, foi tardio. Ela já vinha percebendo os sintomas um pouco antes, mas ficou meio que empurrando com a barriga até o momento em que realmente procurou fazer exames que oficializassem, né, esse diagnóstico. Vamos ouvir. Eu já estava com um nódulo, segundo o médico, mais ou menos há 1 ano e meio. Eu vinha sentindo que tinha um carocinho, tudo, que estava ficando um pouco grande, só que eu cometi um erro gigante, que foi não ir procurar exatamente quando achei. Ainda peguei uma requisição, tudo, para fazer o exame, mas não fiz. Fui deixando passar, achando que ia ter um momento melhor. E a gente estava saindo de uma pandemia, eu morava com meus pais, com 2 idosos. Tinha também minha filha, que tinha 1 aninho e um pouco. E eu imaginei que poderia dar alguma coisa bem complicada de se tratar. E fui deixando mais para frente. Pois é, essa é justamente aquela situação em que toda vez que a gente conversa com especialistas, eles falam sobre isso, né? A detecção precoce, ela é fundamental para o prognóstico, para o tratamento, para, inclusive, o nível de sucesso que você vai ter no tratamento. A gente conversou a respeito disso com a mastologista Juliana Gadelha. A detecção precoce muda a história da paciente. Então, pacientes com lesões grandes precisam de mastectomia, que é a retirada da mama. Não tem como a gente conservar uma mama que está totalmente comprometida pela doença. Pacientes com lesões pequenas, a gente consegue fazer cirurgias conservadoras. Hoje a gente tem técnicas de oncoplastia que conseguem devolver a estética a essa mama operada. E isso repercute totalmente na qualidade dessa vida dessa paciente após o câncer. Além disso, lesões iniciais, muitas delas podem se omitir a quimioterapia, que é uma terapia que maltrata tanto, principalmente as mulheres, devido à queda do cabelo. Aí, diagnóstico precoce, teremos tratamentos menos invasivos, menos agressivos e melhores resultados, repercutindo em menor taxa de mortalidade. Se fala no diagnóstico precoce e nos exames periódicos, mas será que esse acesso às mamografias é um acesso que está à disposição das mulheres? É fácil fazer esse exame? A doutora Juliana Gadelha diz que sim. A gente tem estatísticas de que estão sobrando vaga de mamografia. Então, os mamógrafos de João Pessoa deixam de oferecer mamografia mensalmente porque a procura é baixa. Talvez o gargalo de tudo isso esteja na informação. Lá na unidade básica de saúde, a informação precisa chegar para essas pacientes que, se elas estiverem com a requisição, elas conseguem marcar essa mamografia. O Laureano tem mamógrafo, o CDC tem mamógrafo, o São Vicente tem mamógrafo. Então, assim, na verdade, elas precisam buscar. E essa busca não tem que ser só no outubro, porque termina sobrecarregando. Essa busca precisa ser anual. Pois é, precisa ser anual para que justamente se tenha, né, essa possibilidade da detecção desse tumor, desse nódulo, ainda quando ele estiver lá no iniciozinho. No caso de Ellen, ela conseguiu, apesar de ter um diagnóstico mais tardio, ela conseguiu fazer o tratamento, fez uma cirurgia, teve que ir para o Rio de Janeiro para falar com um especialista, um cirurgião lá, que é um pesquisador, enfim, uma pessoa super qualificada, fez essa cirurgia, conseguiu tirar esse tumor. Ela fez tratamento de químio, de rádio e segue com a medicação dela, mas a situação dela está estabilizada, né? E ela relembra
esse início, quando ela ficou deixando para depois, diz que não dá esse conselho para ninguém. Jamais fizesse isso. É porque a gente tem essa ideia, né, de não, agora não é o momento, mas nunca vai ser o momento, nunca vai ser o momento para ter um câncer, nunca vai ser o momento para entrar numa quimioterapia, nunca vai ser o momento para fazer uma radioterapia, um tratamento hormonal, tudo não vai ser, não vai ter esse momento. É por necessidade, não existe outra alternativa. O deixar para depois é se sentenciar, sabe? Eu cometi um erro. Eu estava pensando em como eu seria uma mãe mais presente naquele momento para Évora, minha filha de 4 anos. E foi uma atitude muito estúpida da minha parte, porque eu poderia ter morrido e ela ter passado a vida inteira sem mim. Pois é, um raciocínio que é super lógico, né? É preciso ter justamente essa rapidez, essa agilidade para poder fazer esses exames o mais rápido possível. Isso nesse caso dela, porque ela descobriu o nódulo. Mas se esses exames eles são feitos periodicamente, é muito mais eficiente o tratamento. E a partir dos 40, né, já se pede que a mulher vá com frequência fazer esses exames. A gente sabe, Herbert, que não é um exame fácil de fazer, algo que você pode ali, né, descobrir uma doença, mas você fazendo ou não, se tiver com a doença, ela vai estar ali. Então é melhor descobrir logo, caso exista. Ou ficar tranquilo, ou tranquila, no caso, sabendo que não está com essa doença. É um exame um pouco incômodo também, eu ouço as mulheres falarem sobre isso, mas incômodo que passa na hora, você ali sabendo que tá bem, né? Ou sabendo que tá nessa fase inicial que você pode fazer o tratamento. Então, outubro, fala-se muito, outubro rosa. Aqui a gente tá para lembrar você, mulher, vá fazer o seu exame. Nesse mês é muito mais fácil de fazer, praticamente todos os lugares que tem esses mamógrafos estão fazendo campanha, tá sobrando vaga. Se você nunca fez, vá fazer. Se você fez ano passado, vá fazer de novo. Cuide da sua saúde. Pense em você, pense na sua família, pense em quem está perto de você. Muito mais fácil descobrir que se tem algo logo no início ou até ficar tranquilo sabendo que não tem nada. Por isso que o exame precisa ser periódico, né? Principalmente a partir dos 40 anos, se fazer anualmente o exame de mamografia. Obrigado, Herbert, pelas informações. E esse mês, marcado pela campanha do Outubro Rosa, fundamental para conscientizar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer, a partir de hoje vai ter mutirão de exames que começa aqui na capital. Oi, Caio, bom dia. A campanha internacional tem como objetivo principal incentivar as mulheres a consultarem um médico regularmente, realizarem a mamografia e praticarem o autoexame das mamas, medidas que podem ajudar a identificar a doença em seus estágios iniciais. O Outubro Rosa começou na década de 1990 nos Estados Unidos, quando alguns estados iniciaram campanhas isoladas sobre a prevenção do câncer de mama. No Brasil, essa campanha ganhou força anos depois. Na Paraíba, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, neste ano de 2024, no período de janeiro a setembro, foram registrados 226 óbitos por câncer de mama. Já no ano de 2023, de janeiro a dezembro, foram 323 óbitos no estado. Especialistas destacam a relevância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura. Mulheres, a partir dos 50 anos, podem solicitar a mamografia de rastreamento diretamente com o enfermeiro de unidade de saúde. A médica Joana Barros fala sobre a importância do exame e como é que mulheres podem identificar lesões na mama. A mamografia de rastreamento, a partir dos 50 anos, ela pode ser solicitada pelo enfermeiro da unidade de saúde. E, a partir daí, ela vai seguir um fluxo para realizar a mamografia e, tendo algum resultado alterado, ela deveria ser contrarreferenciada para uma unidade de média complexidade para seguir. Tem uma dificuldade nesse fluxo. A mulher, às vezes, ela encontra uma lesão na mama e ela não consegue chegar em outro local. O projeto Chance, da ONG Amigos do Peito, ele
percebendo essa dificuldade, a gente tem atuado exatamente nessa etapa de agilizar a biópsia dessas mulheres para que elas cheguem mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento. O tamanho da mama não influencia no aumento do risco, né? Então, a mama pequena, grande, média, o risco é igual. A densidade da mama, sim. Mulheres com mamas mais densas, elas têm um risco um pouco maior do que as mulheres que têm mamas mais adiposas. Mas isso é apenas um detalhe e, independente de você ter mama densa ou adiposa, você precisa realizar a sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos, ou até antes, de acordo com cada caso. Aqui na Paraíba, a partir de hoje, uma campanha começa a realizar exames para mulheres no Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, na Avenida Epitácio Pessoa, número 600, na capital paraibana. De acordo com a programação, do dia 2 até o dia 31 de outubro, serão realizados 2.000 exames de mamografia, 100 por dia, 500 ultrassonografias mamárias, 400 consultas com mastologistas, diagnósticos com especialistas, orientações nutricionais e de saúde e bem-estar mental. Para as 100 mamografias por dia, a demanda será espontânea. Basta ir ao SEDEC e apresentar um documento pessoal, cartão do SUS, comprovante de residência e o último exame, se tiver. A partir da mamografia, caso o mastologista ache necessário, serão realizados outros exames. Já as consultas com mastologistas serão reguladas, ou seja, encaminhadas pelas unidades de saúde da família dos municípios. Eu volto com você, Caio. Até mais. Obrigado, Denison Vasconcelos, pelas informações. São 9h28. CBN Eleições 2024. Os eleitores de João Pessoa vão ter gratuidade nas passagens de ônibus no dia 6 de outubro, primeiro turno das eleições para prefeito e para vereador. Na capital, o embarque nos ônibus com gratuidade na tarifa pode ser feito por qualquer pessoa, portando passe legal ou o título de eleitor, ou os dois juntos também. Superintendente da CEMOB, Expedito Leite, deu detalhes dessa ação que vai acontecer no primeiro turno das eleições e caso aconteça no segundo, a gente também informa para você. A Superintendência de Mobilidade Urbana manterá todas as linhas de ônibus em circulação no próximo domingo em João Pessoa, quando ocorrerão as eleições municipais de 2024 em todo o país, né? Uma das medidas importantes que consta é a concessão da gratuidade no embarque para toda a população. Assim como aconteceu nas eleições de 2022, também por recomendação do TSE, estaremos todas as linhas ativas, proporcionando desta forma viagens seguras, gratuitas, para que todos os eleitores cumpram seus papéis de cidadãos. O embarque vai acontecer a partir das 6 horas até as 20 horas, proporcionando assim um tempo suficiente para que cada passageiro possa ir votar, retornar para casa, e ele também tem a opção de conferir todas essas linhas através do nosso site, que é portal.cemobjp.pb.gov.br. Com isso, nós vamos garantir aí o direito de ir e vir de toda a população durante o pleito agora de 2024. Agora são 9h30 em ponto, a gente faz aquela pausa rapidinha, volta já já com política. Não sai daí. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de outubro de 2024. A produção industrial brasileira apresentou variação positiva de 0,1% em agosto. A ligeira recuperação ocorre depois de uma queda de 1,4% em julho. Apesar da discreta melhora, 18 dos 25 ramos pesquisados apresentaram recuo no período pesquisado pelo IBGE. No acumulado do ano, a produção industrial brasileira acumula alta de 3%. A mãe da modelo brasileira encontrada morta em um porto próximo a Miami, nos Estados Unidos,
afirmou que ainda não há nenhum esclarecimento sobre o caso. Por meio de uma rede social, Lourdes Vieira diz que está tomando as providências para que o corpo da filha seja trazido ao Brasil. Ela também afirmou que o neto, de 6 anos, está bem e que eles se falam todos os dias. Adriana Vieira tinha 31 anos. Em postagens recentes, conhecidos disseram que a brasileira foi vista pela última vez no dia 21 de setembro. Na ocasião, ela esteve na festa de um rapper não identificado em um iate. O corpo da modelo foi encontrado no dia seguinte, boiando perto de uma marina, de acordo com a imprensa local. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Nove e 32, de volta agora, bancada dupla João Pessoa e Campina Grande. Eu sou Caio Ismael, divido bancada com Carol Santos e com nosso time de política, Angélica Nunes, Felipe Nunes e Pedro Pereira. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Estou aqui especialmente hoje, né? Dá uma Seja folga. muito bem-vinda. Dá uma folga a João Paulo Medeiros. E estamos aí, porque hoje é semana, reta final né, do processo eleitoral. A gente está com muitos assuntos da política para falar para todos. Bom Inclusive dia. em rede, né? Bom dia, Angélica, minha xará de sobrenome. Caio, bom dia ao povo de Campina Grande e da Paraíba. Muito bom dia, seja bem-vinda, Angélica Nunes. Acho que a gente nunca tinha tido a oportunidade, né, Carol, nesses últimos meses, nos últimos meses de não. ter a Angélica Nunes aqui conosco na coluna da CBN. Bom dia, bem-vinda, Angélica. Fique sempre à vontade para retornar. Bom dia a todo mundo de João Pessoa também. Pois é, bom dia. Eu especialmente fico feliz de ter outra mulher aqui dividindo a bancada também com a gente nesse momento. E bom dia para você também que está nos acompanhando. Vamos juntos abordar os assuntos da política para toda a Paraíba. 9h34. Política. São 9h34. Angélica, a Justiça revogou a prisão da primeira-dama de João Pessoa, da secretária particular dela e também da vereadora Raíssa Lacerda do PSB. O que é que muda agora no âmbito da Operação Território Livre? Isso significa que acabou a operação? Não, acabou a operação, que ela está em fase muito inicial, né? As prisões foram preventivas, né? Para não atrapalhar exatamente essa fase inicial de investigação desse suposto esquema de aliciamento violento de eleitores. E aí, para traduzir o violento de eleitores, seria essa cooptação, né? Através de acordos com representantes de facções criminosas, para que eles que dominam algumas áreas, né, de comunidades, obrigassem os eleitores daquela localidade a votar no político da sua preferência. Então, a Polícia Federal tem se debruçado nessa questão. Houve 3 fases, né, da Operação Território Livre. Na segunda, a vereadora Raíssa Lacerda e outras 3 mulheres foram presas, além de outros 2 homens também teve mandado de prisão. E nessa do último sábado, a gente tem acompanhado a primeira-dama, né, Laura Emília Lucena, e a secretária particular dela também foram presas e estavam aí nessa saga de buscar a liberdade, né? Tentaram recurso no Tribunal Regional Eleitoral e ontem saiu a liberdade com medidas cautelares através da juíza de primeiro grau, a juíza Maria de Fátima Lúcia Maria Ramalho. de Fátima Lúcia Ramalho, da 64ª Zona Eleitoral aqui de João Pessoa.
até o meio da tarde a gente tinha essa informação, né, de que elas, inclusive, se deixaram à prisão, só que os advogados moveram um novo recurso, dessa vez ao Tribunal Regional Eleitoral, buscando revogar as cautelares, porque algumas cautelares, segundo eu conversei, inclusive, com o advogado de Laura Emília, né, o advogado Walter Agra ontem, eles estavam num momento efusivo de comemoração. E entendendo que as cautelares eram razoáveis, mas eles queriam ao menos tirar a tornozeleira eletrônica, porque entendiam que Laura Emília não oferecia risco, né, de interferir no resultado das eleições. E as outras cautelares, segundo ele, no seu entendimento, não interfeririam muito na vida dela. Então, eles moveram esse recurso, né, o advogado de Laura Emília moveu o recurso no TRE e o de Tereza Cristina, a assessora de Laura Emília, também. E aí, no início da noite de ontem, finzinho da tarde, o juiz Sivanildo Torres, ele concedeu esse benefício, né, de retirar a tornozeleira eletrônica da primeira-dama e, no fim da noite, também estendeu esse benefício a Tereza Cristina. Agora, as outras cautelares seguem, né? Elas continuam proibidas de frequentar o bairro São José e o Alto do Mateus, bem como órgãos públicos da prefeitura, principalmente o gabinete do prefeito, né? Também continuam proibidas de manter contato com os outros investigados, ou seja, nessa reta final de campanha, Tereza Cristina e Laura Emília não vão poder ter contato de forma alguma, nem remoto, né? E também estão proibidas de se ausentar da comarca por mais de 8 dias, sem comunicação prévia ao juiz, e também continua a cautelar, que essa é um pouco mais rígida, considerando que a tornozeleira, né, foi retirada, que é o recolhimento domiciliar noturno, né? A partir das 20 horas e às 6 da manhã elas têm que ficar em casa, uma espécie de prisão domiciliar para manterem reclusos e não participarem eventualmente de campanhas. Muitas campanhas acontecem à noite. Então, essas cautelares foram mantidas em relação a elas. No pedido do habeas corpus, né, o pedido de liberdade apresentado ao TRE, a defesa de Laura Emília e também a de Tereza Cristina pediu que fosse revogada a busca e apreensão feita, né, pela Polícia Federal, porque eles, fazendo essa revogação, meio que excluiriam todas as denúncias que estão ali, né, presentes nesse trabalho investigativo da Polícia Federal. O entendimento deles, a gente até já manifestou várias vezes aqui na CBN, é que, por ser a residência do prefeito, teria foro privilegiado, Laura Emília. Então, a investigação da Polícia Federal não poderia ter sido autorizada pela juíza de primeiro grau, teria que ter partido de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Esse entendimento ainda não foi analisado pelo TRE, né? Há entendimentos divergentes em relação a isso, né? É até importante falar isso, Angélica, porque quando se saiu que a prisão dela havia sido revogada, muito se falou, né, inclusive erroneamente, que tá tudo legal, foi tudo legal, nada... E não foi isso que aconteceu. A Angélica está justamente explicando que essa informação ou esse pedido para dizer que a operação, né, não caberia o foro privilegiado, foi exatamente. Irregular, não foi analisado esse mérito. O que não. O desembargador Oswaldo Trigueiro, que é o vice-presidente do TRE, disse foi, como há esse risco de que houve essa invasão ao foro privilegiado do prefeito no momento que houve a operação autorizada pelo primeiro grau, como há esse risco, eu não vou entrar nesse mérito enquanto não vou entrar nessa questão enquanto não for analisado o mérito, enquanto não for analisado tudo que está nessa reclamação. Então, ele suspendeu, né, a análise. Na prática, o que temos é isso. E Sivanildo também não quis se meter nessa questão da ilegalidade ou não da busca e apreensão. Ele também disse que não ia tratar dessa questão enquanto não for analisado o mérito, né? Enquanto não for analisado o que Oswaldo Trigueiro também tem que analisar, para ser bem simples e ficar mais claro, tentar deixar as coisas mais simples. Então, ele também não quis entrar nessa questão. Essa questão da revogação vai ser analisada muito mais adiante. O entendimento de Sivanildo é esse, que é evitar conflito de decisão e tumulto processual, porque meio que já houve uma dispersão desse caso, né? No momento em que essa semana Sivanildo entendia que o juiz Bruno Teixeira deveria ser o juiz natural de todas as ações que chegassem ao TRE relacionadas ao território livre, e
a corte entendeu que não, que está no início, está tão preliminar essa investigação que ainda não tem essa história do juiz único para aquele caso. Então, no caso de Raíssa Lacerda, por exemplo, o habeas corpus está nas mãos, no gabinete do juiz Bruno Teixeira. No caso de Laura Emília e de Tereza Cristina, o caso está nas mãos do juiz Sivanildo. E aí Raíssa está numa situação agora de expectativa, porque a defesa dela, que é o advogado Aécio Farias, também entrou com pedido para revogar as cautelares, meio que estendendo aquela história da corda de caranguejo, né? Quando consegue afrouxar para um dos envolvidos, os advogados tentam a extensão desse caso. No TRE, na segunda-feira, quando foi analisada essa divergência de quem deveria ficar com o processo de Laura Emília, se seria Sivanildo ou Bruno Teixeira, eles tiveram um entendimento que são desapartados, não tem essa história de conectar. Então, é possível que, naturalmente, não tenha essa lógica de conceder a Raíssa o benefício das cautelares, porque já concedeu a Laura Emília. A gente pensava um pouco isso ontem, né, Angélica? A gente até discutiu isso com o João. Pode ser que ela seja liberada, mas pode ser que Raíssa continue presa. E acabou acontecendo praticamente junto ali, né, essa liberação. Ou seja, pode acontecer de ela também conseguir essa cautelar, mas é algo que está sendo analisado muito individualmente. Muito individualmente. Então, agora a expectativa é no entendimento, né, do juiz Bruno Teixeira, que tem dado uns votos muito bem embasados. Então, ele também não vai tirar coisas da cabeça, né, vai ser algo muito, muito substancial. E também tem um detalhe que a gente estava conversando aqui com o Felipe antes de começar a coluna. Esse moído inteiro de fica cautelar, não tem cautelar, tira a tornozeleira, não tira... A partir das 18 horas, vamos considerar, né, que vai sair o resultado das urnas, 20 horas que seja. A partir do domingo à noite, essas motivações para essas cautelares meio que morrem, né? Porque se Podem a preocupação perder o objeto, né? perdem o objeto, como diz no direito. Porque se a preocupação é a interferência nas eleições, né, eventualmente com o resultado das urnas, isso meio que morre. E também tem que se considerar que Raíssa Lacerda já renunciou, né? Então, essas liberdades todas foram concedidas por conta da renúncia. Então, acaba sendo irônico ela não conseguir, né, derrubar as cautelares, se foi ela que deu motivação a afrouxar todas as prisões preventivas que foram determinadas pela Justiça. No caso de Laura Emília e de Tereza, Angélica, como você disse, houve a decisão para a retirada da monitoração eletrônica, né, mas elas terão que continuar cumprindo algumas cautelares, como você citou, como a proibição de frequentar o bairro São José e órgãos públicos da Prefeitura, proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de ausentar-se da comarca e também recolhimento domiciliar noturno. Mas aí nós apuramos junto com a defesa, né, como você também mencionou, que essa tentativa de revogação das demais cautelares vai ficar no âmbito da justiça para depois da eleição, né? E dependendo do resultado da eleição, como você traçou também, pode ser que haja esse reforço no discurso da perda do objeto, digamos assim. Tem alguns ouvintes participando? Pode só para amarrar, que você me perguntou também, e o impacto disso, né? O efeito político. Então, deixa eu te perguntar isso depois da gente ler aqui o ouvinte, porque aí já puxa. Porque tem dois ouvintes aqui falando. O Soares disse o seguinte: bom dia, Caio. O que houve foi incompetência de foro. Quem tem foro privilegiado é o prefeito e não a esposa Laura Emília. Eu acho que isso aí, né, Soares, quem vai vai ficar na mão do juiz entender qual o entendimento dele, certamente porque realmente... imagino que do pleno, né? Porque, exatamente, há esses dois entendimentos. Eu dei uma estudada sobre... casa, você ir na casa do prefeito, você está invadindo ali a casa de quem tem foro, mas não está contra alguém que tem foro. Aí como é que eles vão entender isso? Como é que vão julgar isso? Exatamente, há essa divergência em relação a isso. O caso usado pela defesa de Laura Emília para justificar o foro, que é o caso da atual presidente do PT, né, Gleisi Hoffmann, que na época era senadora, que foi uma batida na casa dela por conta do esposo. Só que ela também era investigada. E no caso, atualmente, da Operação Território Livre, o prefeito não tem nada contra ele, não tem nenhuma investigação. Não tem investigação em relação a ele. As atuações que estão sendo investigadas são da primeira-dama, Laura Emília, né, que segundo lá o que tem nos autos, seria articuladora das nomeações solicitadas pela vereadora Raíssa Lacerda com o intercâmbio da secretária. Não tem nada contra o prefeito. Então, pelo menos o meu entendimento é que não houve quebra. Mas eu também não sou juíza, né? Exatamente. E aí, uma teoria que reforça esse seu pensamento é que no caso de Gleisi Hoffmann, que
está se usando, né, como uma questão de parâmetro e de jurisprudência. Naquele caso, o STF analisou a busca e apreensão no apartamento funcional, né, no apartamento funcional de Gleisi Hoffmann, que não é o caso do que aconteceu aqui em João Pessoa, mas é claro que é uma decisão que será tomada pelo TRE. E tem mais um ouvinte aqui só pra gente ir para esse impacto político, porque ele fala justamente disso. Mário Nicken, ele fala: bom dia. No caso da primeira-dama, o candidato à reeleição já está divergindo do mérito e o conflito processual, falando em campanha como que tudo já fosse resolvido e falando na inocência. A justiça deveria coibir essa fala. E aí é justamente o que eu vou puxar para você, Angélica, porque tanto usaram a prisão politicamente, como estão usando a soltura politicamente também. Hoje o guia eleitoral do prefeito Cícero Lucena, inclusive, faz essa desinformação, né? Provavelmente os adversários vão tentar questionar isso, porque ontem mesmo Cícero já fez a virada de chave, né? Fazendo a agenda positiva, foram a uma celebração religiosa, né? Agradecer pela soltura, porque são pessoas extremamente religiosas e eles sabem que a maioria do eleitorado de João Pessoa é conservador, então já faz essa agenda positiva disso. E o guia hoje era basicamente falando dessa questão da prisão política, né? Tentando virar essa chave com o discurso que houve uma prisão política, de perseguição política, porque ele é o favorito nas pesquisas, e que ela está livre e foi inocentada. Primeiro que não há denúncia nenhuma formalizada contra a ex-primeira-dama, não houve nenhum julgamento. A primeira-dama, no caso. A primeira-dama, não há denúncia contra ela, não houve nenhum julgamento em relação ao que está sendo investigado pela Polícia Federal. O que aconteceu foi, ela teve uma prisão preventiva para não atrapalhar as investigações e essa prisão preventiva foi derrubada. Não há nenhuma análise do mérito, de que ela fez ou não fez nada. Ainda não houve nenhuma análise do judiciário em relação a isso. Jair Duarte dizendo: só ré esse caso jurídico, então sendo assim a casa do prefeito, onde o prefeito mora, seria uma embaixada. Tá aqui as pessoas fazendo cada um... Alusões, né? As conexões. E né? o Bruno dizendo: o fato de Raíssa Lacerda ter renunciado não impede que ela participe da campanha apoiando outros nomes, daí a necessidade das cautelares. Cada um aí corroborando para essa discussão. Poliana, né, Nascimento, que é apontada como a esposa de um dos chefes da facção lá no São José, não conseguiu revogar a prisão domiciliar dela, porque o entendimento era exatamente esse, de que ela não faria distinção, não é porque era para Raíssa, ela comanda para o vereador que... Isso, é o que está sendo investigado, né, no caso, nesse momento. São 9h48, vamos fazer o seguinte, uma pausa super rápida, porque já tem novidades sobre uma outra operação, tá? A Operação Indignos. Vamos falar de testemunhos, né, sobre essa operação daqui a pouco, depois do intervalo. CBN, a rádio que toca notícia. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Pessoenses, do comando da PM zeramos roubo a bancos. Na Defesa Civil, mais de 1.300 dias sem vítimas fatais decorrentes de desastres naturais. Uma história de trabalho em defesa do Estado e da cidade. Voto Coronel Kelson, vereador 11999. O prefeito é Cícero 11. Amada João Pessoa, sou vereador atuante e venho lutando pela melhoria de nossa cidade. Peço o seu voto para continuarmos nossa luta em prol da comunidade. Sou amante da cultura nordestina, cristão e ficha limpa. Vote Mangueira 11678. Coligação João Pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD, Republicano. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. Cícero! Já tô ligado, preparado, adesivado pra votar. 11, digita de novo depois é só confirmar. Aperta depois de novo olhou pro caboclinho e confirmou. Aperta depois de novo 11, vou com Cícero.
Se cursar medicina é o sonho da sua vida, chegou a hora. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina 2025.1 da FAMENE, mais renomada instituição de ensino médico norte-nordeste localizada em João Pessoa. Única com 10 programas de residências médicas, 2 complexos clínicos próprios, hospital conveniado exclusivo e laboratórios com tecnologia de última geração. Escolha pela excelência. Escolha a FAMENE. Inscreva-se em famene.com.br. Sou Cláudia do Trauma, meu número é 10270. Vou lutar para que os PSFs tenham atendimento de psicologia. Cuidar da saúde mental é extremamente importante. Conto com seu apoio. 10270, Cláudia do Trauma. Sou Fernando Passos, candidato a vereador. Como um amigo da saúde, meu compromisso é com você e sua família. Vou continuar lutando por um sistema de saúde mais eficiente, humanizado e acessível. Vote 10444. Fernando Passos, um amigo da saúde. Coligação de uma pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD, Republicano. É hora de tirar o sonho do sorriso novo do papel. No Outubro do Sorriso da Oral Unique, você recupera não só a sua autoestima, mas a segurança para mastigar e a liberdade de viver de frente. Implantes dentários, lentes de contato, alinhadores, clareamento e muito mais para você conquistar um sorriso lindo de viver. Vem para o Outubro do Sorriso da Oral Unique. Agende já a sua consulta. 98123 7030. Oral Unique, a sua clínica odontológica. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Horas 52 minutos. Estamos de volta. A gente fala agora sobre uma outra operação, a Indignos, porque foram definidas as datas para ouvir o testemunho de algumas autoridades, né, Pedro? Quem são essas autoridades? Exatamente, Carol. Para quem estava escutando o CBN Campina e certamente o CBN João Pessoa também, o juiz José Guedes Cavalcante Neves, que a gente citou ainda há pouco sobre o caso Fernando Cunha Lima, já que ele marcou a audiência de instrução, primeira audiência de instrução sobre esse caso, também ontem emitiu um prazo para que algumas autoridades se posicionem sobre a Operação Indignos. Esses novos depoimentos foram marcados para esse caso, para tentar elucidar esse caso de suposto desvio de recursos públicos do Hospital Padre Zé, naquele momento em que a entidade era administrada pelo Padre Egídio de Carvalho. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Carol Santos, o deputado Adriano Galdino e o secretário de Administração do Estado, Tibério Limeira, vão ser ouvidos no dia... Deixa só eu confirmar, dia 16 de outubro. Essa data, inclusive, Carol e ouvintes, foi escolhida por eles próprios dentre o rol de datas disponibilizadas pela Justiça. Neste despacho que saiu ontem, em que inclusive a Angélica Nunes teve acesso, ele está disponível, inclusive toda essa matéria está disponível no blog Conversa Política do Jornal da Paraíba. O juiz José Guedes deixou claro que as testemunhas podem, inclusive, optar por dar o depoimento de forma presencial ou através de videoconferência. O depoimento de Tibério Limeira está marcado para as 9 horas da manhã do dia 16 de outubro, enquanto que o de Adriano Galdino vem logo na sequência, às 10 horas da manhã. O ex-secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Carol Santos, Johnny Bezerra, que é candidato a prefeito aqui em Campina Grande, ele pediu para ser ouvido sobre esse caso apenas após um possível segundo turno das eleições aqui na Rainha da Borborema. Muito por conta desse pedido, o juiz decidiu esperar mais um pouco para marcar a data que Johnny Bezerra deve dar seu depoimento em torno desse caso. Essas autoridades estão entre as testemunhas que a defesa de Padre Egídio escolheu para serem ouvidas neste processo. Ele, de acordo com a Justiça, responde por crimes como falsidade ideológica e peculato. Na lista, além dessas personalidades políticas que eu acabei de citar, Carol, estão também o governador João Azevedo, do PSB, da Paraíba, e também o arcebispo do estado, Dom Delson. Além deles, a secretária de Desenvolvimento Humano do Estado, Poliana Dutra, também está no rol de pessoas que devem ser escutadas e que foram indicadas pela defesa de Padre Egídio. Essa decisão do juiz, Carol, principalmente em permitir
esses depoimentos por videoconferência busca, claro, dar uma celeridade maior para a participação dessas testemunhas no processo, até como uma forma de dar uma contrapartida à sociedade, porque foi um caso que chocou a Paraíba, movimentou a Paraíba e impactou também alguns serviços, como por exemplo aqui em Campina Grande, uma cozinha comunitária que distribuía quentinhas oriundas desses recursos que supostamente acabaram sendo desviados. Além disso, a gente enxerga neste período eleitoral a presença de testemunhas que estão em plena campanha, como é o caso de Johnny Bezerra aqui em Campina, e essas declarações poderiam e podem, claro, influenciar o cenário político e o desfecho destas eleições em toda a Paraíba. Muito por isso, algumas pessoas, como o próprio Johnny Bezerra, decidiu adiar um pouco o seu discurso, até para não contaminar o período eleitoral na Rainha da Borborema com qualquer questão ligada ao caso da Operação Indignos. A gente segue acompanhando, como temos feito desde o primeiro momento, e trazendo atualizações para os ouvintes da CBN, Carol. Vamos acompanhar sim, porque como você falou, Pedro, apesar de ser um caso que envolve um hospital lá em João Pessoa, mas atinge toda a Paraíba, até porque surgiu também aquela preocupação em relação a essas instituições filantrópicas, né? O dinheiro que é repassado, o dinheiro público que é repassado para essas instituições, a necessidade de acompanhamento, de fiscalização de quem repassa e de quem é beneficiado também, como a população. Vou passar para a Angélica agora, porque ela tem mais informações também sobre essa Operação Indignos, né, Angélica? Pois é, a defesa, inclusive, esticou o número de pessoas a serem ouvidas até para empurrar o processo, uma resolução do processo. Eu lembro que o juiz José Guedes, inclusive, deu um freio nessa lista para não ficar eternamente ouvindo autoridades e sem ele ter a condição de fazer uma análise de mérito. Mas pegou nomes bem importantes, né, Angélica? Pegou nomes importantes, né? O governador João Azevedo, a secretária Paulina Dutra, né? Porque ela é a responsável pela essa pasta, né? Faz os contratos. Inclusive, houve aquele questionamento que a mãe dela era uma das servidoras do Instituto São José no período em que foi deflagrada a operação. Agora, o curioso disso tudo, viu, Carol, que eu achei desse despacho do juiz ontem, foi o pedido de Johnny Bezerra em ser ouvido só após o segundo turno. Isso demonstra um otimismo dele. Confiante, né? Tá confiante de que aí em Campina a questão não vai ser resolvida no primeiro turno. E que ele vai pro segundo. E que ele vai pro segundo. E não só isso, tá, Carol e Pedro? A gente também precisa chamar a atenção nesse caso. Você falou aí em dinheiro público, né, Carol? As emendas, né? Esses hospitais filantrópicos recebem muitas emendas parlamentares. E é importante falar sobre isso, por quê? Porque a forma na qual as emendas estão chegando nos locais é muito questionado pela população e está sendo questionado pela justiça também. E aí muitos desses políticos falam, não, mas eu tô aqui, ó, eu dei 1 milhão para um hospital, eu dei 2 milhões para construção de uma UPA. Certo. Mas como esse dinheiro está sendo usado? É fiscalizado como esse dinheiro está sendo usado? E não é tão fácil de rastrear esse destino. Se não é fácil de rastrear, Angélica, você chega e fala, dou aqui 1 milhão para construir uma UPA. Você, não como autor da emenda, precisa fazer também essa fiscalização e prestar contas. Se não, por exemplo, se precisa da UPA nesse lugar, por isso que se questiona tanto, porque o governo federal seja realmente o detentor do orçamento, porque quando se vai construir algo, quando se vai aplicar dinheiro em algo, é feito um estudo. Precisa de estrada? Precisa duplicar a estrada aqui ou está precisando mais em outra cidade? Está precisando mais de uma campanha odontológica aqui ou em outra cidade? Então, assim, essa história do Padre Zé também nos coloca atenção nessa distribuição de emendas. E tem um problema, que é muito frouxa. E tem um problema grande disso, porque quando a operação estava no seu estopim dessas acusações de que era recurso público advindo de emendas, houve todo um movimento da classe política, né? A Assembleia Legislativa aprovou uma lei estabelecendo critérios mais de transparência, exigindo mais transparência dessas entidades. Aqui na Câmara Municipal de João Pessoa também. O próprio Tribunal de Contas também se comprometeu a criar mecanismos de controle. Aí o assunto morreu, outras operações vieram e a gente ainda não tem essa forma mais palpável, né? A gente que trabalha no jornalismo político, a gente até tem um mínimo de intimidade com as plataformas de transparência e sofre para encontrar algumas informações. Mas isso deveria ser de forma mais simples para qualquer cidadão poder entrar no site do determinado órgão e encontrar as informações de quanto essa entidade recebeu e desse dinheiro que foi recebido,
o que foi feito dele, né? Como ele foi utilizado. Porque muitos deputados, parlamentares, dizem que enviei dinheiro para determinada entidade comprar um equipamento, só que quando a gente vai olhar lá no controle, não foi usado para equipamento, foi usado para pagar a folha de pessoal, por exemplo. Tem portais de transparência de alguns órgãos e de prefeituras também aqui do estado que são verdadeiros muros intransponíveis, que você não consegue ver absolutamente nada. Codifica as ações e você tem que saber os códigos para poder... É uma transparência completamente... Obscura, né? Opaca. Essa é a palavra. São 10 horas e 1 minuto, a gente desfaz nossa rede. Carol, Pedro, bom trabalho por aí. Até amanhã. Um abraço. Abraço, até amanhã. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de outubro de 2024. As casas de apostas ligadas ao cantor Gustavo Lima e à advogada e influenciadora Deolane Bezerra são consideradas ilegais. Vai de Bet e Esportes da Sorte são citadas na investigação da Polícia de Pernambuco sobre um esquema de lavagem de dinheiro que envolve tanto o cantor quanto a influenciadora. As duas bets ficaram fora da lista de companhias autorizadas a operar no Brasil. A relação foi divulgada ontem pelo Ministério da Fazenda. A Esportes da Sorte patrocina o Atlético Paranaense, o Bahia, o Corinthians e o Grêmio. A empresa que administra a Bet entrou com um pedido de liberação. O Sudeste deve ter um pico de calor hoje, antes do avanço de uma nova frente fria prevista para o fim de semana. De acordo com a Climatempo, capitais da região podem voltar a ter recordes de temperatura. Em São Paulo, os termômetros podem marcar 37 graus. No Rio, a previsão é de máxima de 40 graus e em Belo Horizonte, o calor deve atingir 35 graus. O cantor, compositor e programador musical Paulo Sete morreu aos 75 anos. Ele sofria de um câncer no cérebro. Com Humberto Silva, Paulo Sete compôs a marchinha Até Quarta-feira, que foi regravada pelo menos 60 vezes. Ele trabalhou com Chacrinha na Rádio Globo e na TV Globo e foi produtor artístico e supervisor geral da gravadora Som Livre. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Temos recebido apoio por toda João Pessoa. E cada apoio que recebemos é um voto de fé e de confiança. Falta pouco para a esperança tomar conta da nossa cidade. Vamos juntos contagiar os amigos, a família, com esse sentimento bom que as coisas vão melhorar. Nunca tive a oportunidade de governar João Pessoa, diferente do atual prefeito que está há 12 anos no poder. No dia 6, começamos a nossa vitória indo para o segundo turno. E domingo, só seu voto pode fazer a diferença. Vote 20. Sou Alexandre Inocêncio, um vencedor na vida por conta da educação. Tornei-me chefe de gabinete do deputado, o delegado Valdo Virgulino, e com ele aprendi a ser o fiscal do povo. Por isso, vou lutar por nossas creches e mais escolas.
Veja o trabalho que temos feito por mais de 10 anos. O cursinho gratuito mais Enem. Vote Alexandre Inocêncio, 22444. Meu prefeito é Queiroga, meu vice é Queiroz. Vote 22 para mudar João Pessoa de verdade. Pode confiar. Programa Coligação para mudar João Pessoa de verdade. PL novo. Fala Bolsonaro. Olá, amigo de João Pessoa. 6 de outubro, eleições municipais. Vamos mudar essa capital. Para prefeito, Marcelo Queiroga, 22. 22 é quero. Bota aí, confirma, 22 é quero. Bota aí, confirma, 22 é quero. Isso que nós, sou 22, isso que nós. Isso que nós, sou 22, isso que nós. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Colégio Interativo, ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. CBN João Pessoa na área, segunda hora aqui da nossa programação local. Seguimos juntos até o meio-dia, ou seja, você já chega na hora do almoço sabendo tudo o que acontece aqui na nossa região. Muito bem informado com toda a nossa equipe. São 10 horas e 7 minutos, ainda seguindo aqui com os assuntos da política, mas antes quero registrar a participação dos nossos ouvintes. Um abraço para o Borba, para o Josias Silva que disse: bom dia, Caio. A questão da informação, cara, é que nem todo profissional de saúde está lá por vocação. Tem pessoas que não gostam nem vão buscar informações. Infelizmente, a maioria tem empatia e está pronto para ajudar. Tá aqui o Josias Silva participando com a gente. A Eliana também chegando por aqui. É legal a gente ler o comentário de alguns ouvintes, porque a gente percebe, né, que faz parte mesmo da vida das pessoas e como nosso trabalho, para além de informar, é muito importante, porque a gente faz companhia, né? É tão legal isso do rádio, né? A gente faz companhia às pessoas, Angélica e Felipe, durante a manhã, por exemplo. As pessoas ficam aqui conectadas com a gente. Não, o rádio me faz companhia o dia inteiro, assim. Então, eu peguei esse hábito de estar sempre com o rádio ligado. Eu gosto, principalmente porque tem a história da escuta, né? De afinar a escuta, que a gente, jornalista, fala muito, eu hablo pra caramba, mas a gente também tem que estar sempre afinando a escuta. E o rádio favorece, né, proporciona isso pra gente. E a Eliana diz o seguinte: bom dia, Caio. Hoje acordei precisando de colo, saudades da minha família, muitos já se foram, mas só de ouvir você já melhora meu astral. Ai, que legal Caio, isso. Melhora meu astral também, fica Caio. Ouvindo todos nós aqui, né? A gente fica feliz. Eliana, aquele abraço, aquele colo aqui de toda a equipe da CBN pra você. O Rogério também chegando por aqui, desejando bom dia. Vai mandando sua mensagem, 981324088. Faz como a Suzinha Kátia. A Suzinha falou: bom dia, Caio. Bom dia a toda a bancada. E aí ela parabenizou o Herbert pela reportagem sobre câncer de mama, que trouxemos ali uma história bem forte. Ela falou: fala dessa mulher de grande ajuda. E aí, a Suzinha já aproveitou e fez uma pergunta da política, viu, Angélica e Felipe? Ela falou: Caio, você pode explicar melhor se essas testemunhas, no caso da Operação Indignos, Hospital Padre Zé, são de defesa do padre? Da defesa do padre. A defesa do padre Egídio arrolou várias testemunhas para, em juízo, né, falarem da conduta do padre na administração do Padre Zé. Então, o governador João Azevedo, agora, né, terá no próximo dia 16 o presidente da Assembleia e o secretário de administração, Tibério Limeira, que está nessa lista porque foi secretário de Desenvolvimento Social, então, por isso ele está nessa lista, serão os próximos ouvidos, né? Algumas pessoas já foram ouvidas, inclusive, salvo engano, o arcebispo Dom Delcio já foi ouvido. Então, são testemunhas de defesa. Agora eu queria fazer um parênteses fora da política, porque a gente está falando de ouvintes e a gente tem um ouvinte muito especial, que é a minha prima, Séfora, e é aniversário dela hoje. Ela escuta a gente o dia inteiro também. Parabéns. Ela fica com o rádio ligado. Séfora. E aí Séfora, não é isso? Séfora. Parabéns pra você. Um abraço grande aqui de toda a equipe da CBN. Nossa ouvinte assídua também. Ah, coisa boa. A Irene também chegando por aqui, ó. Bom dia, Caio Ismael.
concordo com tudo. Olha, você é meu companheiro todas as manhãs, graças a Deus. Ô, Irene, que coisa boa, viu? Que bom que a gente chega aí da melhor maneira possível. E tenho certeza que chega na casa de muitas pessoas, no carro, vai seguindo aí na rotina. E da mesma forma que vocês ficam felizes aqui ouvindo a nossa programação, eu também fico de verdade feliz quando vocês mandam mensagens, conversam comigo, né? Demonstram interesse nos assuntos, comentam. Então, se você nunca fez isso, aproveita. Usa esse espaço, 981324088. Pode até mandar a sugestão de reportagem. Ah, Caio, é um tema aqui que eu queria que vocês falassem. Tira uma dúvida. Vai atrás de, né, tá faltando energia aqui, tá faltando água, tem um buraco. 981324088. Mais um ouvinte aqui só para corroborar com a participação. Hernandes José dizendo: bom dia, Caio, tô na escuta, é aqui que fico bem informado. Hernandes, um abraço para você. Sempre bem informado, até a hora do almoço, com tudo que há de mais importante. É isso. Vamos falar de debate político. Eita, é o último, viu? É o último. É a última chance de você, ouvinte aqui da CBN, ver os candidatos à prefeitura de João Pessoa frente a frente, debatendo a cidade, né? Debatendo vida pública também, porque, claro, eles vão usar esse espaço para isso, certeza, né? Sempre usam. E aí, vamos falar um pouquinho desse debate, porque amanhã, debate na TV Cabo Branco. Angélica e Felipe tem essas informações para você. Felipe. É isso mesmo, acontece amanhã o debate com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Aqui na capital, o jornalista Elter Duarte vai ser o mediador, né, desse debate com os candidatos Cícero Lucena, Luciano Cartacho, Marcelo Queiroga e Rui Carneiro. Um momento, Angélica, importante nessa reta final para que os candidatos coloquem suas ideias e tentem arrebanhar ali aqueles votos que ainda estão indecisos, né? E é bom justificar o porquê só esses 4, né? Porque tem representação no Congresso Nacional. Tem representação no Congresso Nacional, então Camilo Duarte do PCO e Yuri Ezequiel do Unidade Popular não tem representação no Congresso, então as regras do debate são essas. O debate começa às 10 da noite, vale lembrar, né? Logo depois da novela Mania de Você, então vai ter esse debate com o Elton Duarte, que já é conhecido nosso porque ele mediou o debate dos candidatos ao governo do Estado, né, na eleição passada. Então jornalista gabaritadíssimo da Globo, gabaritadíssimo, né? E conhece muito bem a realidade política aqui da Paraíba. E por que isso é importante, né? Porque ele é o que vai ali conduzir, né, e sentir a energia, as necessidades de intervenção. Ainda bem que nosso debate, pelo menos os que eu acompanhei, estão qualificados, não estão no nível de agressão como acontece em outras cidades. E eu ouvi falar que o cenário está muito bonito, lindo, eu dei uma xeretadinha ontem, fiquei louca para postar, mas não também. pode. Pode não, amanhã a gente começa a dar spoiler. E tem um detalhe também nesse estúdio, a viu? A cadeira vai estar então, parafusada. Não, Caio, eu acabei de falar que achava que aqui ia estar de boas. Não vou. Vamos saber, não, pera vamos ainda, saber. Não, vamos lá. Eles se degladiam, né? Verbalmente, pelo menos por espero. Enquanto assim, A gente sabe que é uma reta final muito complicada, né? Cícero tá como favorito, pelo menos as pesquisas da Quest apontaram. A gente ainda vai ter esse recorte no sábado, mas... Nova pesquisa no sábado, né? No sábado teremos a última pesquisa antes do segundo turno. A preço de hoje, Cícero tá como favorito, os outros 3 estão na corrida para empurrar um segundo turno, mas a gente espera que o debate se restrinja à troca de ideias, né? Principalmente de propostas para a cidade, para pegar ali, captar o voto do eleitor indeciso. Agora tem uma novidade desse estúdio, que logo após ao debate estaremos nós, né? Virando a madrugada, né, com Felipe certeza. Nunes? Eu, Felipe Nunes e João Paulo Medeiros. A gente vai analisar aí o desempenho dos candidatos num sofá mesmo, um bate-papo com Larissa Pereira, vai ser bem bacana. Perfeito, conversa política pós-eleição, então, pós-eleição não, pós-debate. Pós-debate, Conversa política edição especial. Vale lembrar que, historicamente, o debate da TV Cabo Branco aqui é uma referência no sentido também de ser ali o último ato de campanha que pode definir, né, de fato, a tendência, o voto do eleitor indeciso também. Então, as campanhas tratam esse debate com muita expectativa e os candidatos já estão se preparando para ele, viu? Ou seja, amanhã temos debate à noite, em seguida conversa política especial. E aqui na CBN, no sábado, também vai ter conversa política especial, que é esse esquenta para as eleições. Estarei aqui das também. 10 ao meio-dia, no lugar do Papo de Craques. Então, 10 ao meio-dia, você que gosta de política, sintoniza na 101.7 FM. E no domingo, eu vou estar aqui à noite tem pesquisa. À noite tem pesquisa, né? Isso, à noite tem pesquisa no sábado. E aí, 6 da manhã, eu já tô aqui, viu? No domingo, pra gente trazer os desdobramentos dessa pesquisa, todos os dados destrinchados da pesquisa,
Vou passar amanhã aqui, depois entrego para a equipe da tarde com Carla Visani, com Laerte Estarei, Cerqueira. provavelmente, a gente tá montando nossa Todo equipe mundo aqui, ainda. Felipe Nunes, o dia inteiro no domingo, apurando os votos. E se você quer em tempo real saber tudo que está acontecendo na política, a gente tem um canal no WhatsApp. Vai, Felipe, vende o canal. Nosso canal Política na Rede Paraíba. Você pode acessar o WhatsApp, pesquisa esse nome e vai ficar por dentro de todas as informações mais atualizadas, análises, opiniões, reportagens, conteúdos produzidos por Angélica Nunes, João Paulo Medeiros, Laerte Cerqueira e por mim também. Tem o link também no Jornal da Paraíba, você acessa, clica nesse link e já participa do nosso canal. Tá aí, convite para todo mundo. Vamos acompanhar a política, é muito bom acompanhar a política nesse momento de eleição. Mais né? do que é bom, importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente depois passa 4 anos se queixando, reclamando, falando mal dos políticos, mas não lembra de que é esse exato dia, né? Do próximo dia 6 de outubro, é aquele dia que você vai secretamente à sua urna eletrônica da sua sessão eleitoral e escolhe o que você julga ser melhor para a sua cidade. Nem sempre dá certo, né? Acaba vencendo outro que você não concorda, mas pelo menos você está exercendo o seu direito, né? De votar. E isso é muito importante. E mais do que a política, Angélica, mais do que a politicagem, é importante o debate político. Sobretudo isso que a gente faz, né? O debate propositivo, com análises, bom né? Debate, e né? o bom debate, né? Porque isso é o que de fato se traduz na política, né? E com que isonomia. É a arte de governar, digamos assim. Eu acho que quem acompanha a CBN percebe, né? Claro que sempre vai ter aquele que vai dizer, tá puxando pro tal lado, tá puxando, porque o pessoal faz isso. Mas quem acompanha mesmo a CBN sabe da nossa isonomia, né? De criticar o que tá errado, de elogiar o que está sendo bem feito, mas a gente está aqui para analisar mesmo a situação da política, para analisar a situação da cidade, para analisar a situação do nosso estado. E quem nos conhece sabe do nosso compromisso com a boa informação. São 10h17, eu quero perguntar para você, ouvinte, o que é que pode ser feito com aqueles santinhos que são jogados um dia antes das eleições? O que é que pode ser feito? Alguém pode ser penalizado? E o que é que os candidatos a prefeito vão fazer hoje? A agenda dos candidatos. Isso tudo eu te conto depois do intervalo. Não sai daí, são 10h17. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo. Ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. O poder da educação ultrapassa qualquer limite. Da superação de um campeão ao amor à ciência. Do aprendizado que gera resultados surpreendentes. Da tecnologia à arte que encanta a todos. Há 25 anos, o Colégio Interativo vem ampliando horizontes, entregando conhecimentos únicos aos alunos, impulsionando um futuro promissor. Colégio Interativo, 25 anos ampliando horizontes. Eu sou Estela, sou pessoense do Barro Batido desse chão. Você me conhece pelo trabalho. Já estive como secretária das Mulheres e do Planejamento de nossa cidade. Colaborei com as principais políticas públicas de direito à cidade e de inclusão social. Fui deputada por 2 mandatos. Agora, o desejo de trabalhar por uma cidade digna e sustentável me coloca como candidata a vereadora. Conto com a sua aprovação. Estela 13333. Administrar João Pessoa é a missão da minha vida. Nossa cidade tem avançado muito nos últimos anos. Somos a bola da vez no Nordeste e uma das melhores capitais do Brasil para se viver. Temos obras e projetos importantes acontecendo. Ainda temos muito a fazer pela nossa cidade. O melhor momento da nossa gestão vem agora. Domingo, vote 11. Vamos juntos. 11! O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, o sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar,
Estaleiro Restaurante. Outubro é o mês do cirurgião dentista e para comemorar esta data, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba promoverá a segunda jornada odontológica CROPB, dias 22 e 23 de outubro em Patos. Cursos de dentística, reabilitação oral, hipnose ética e harmonização orofacial. Inscrições gratuitas para profissionais em dia com CRO. Informações 3513-0202 ou Instagram, @CROPB. Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, trabalhando pela sua valorização profissional. Sou o policial Caio 22111, candidato a vereador. Fui perseguido e humilhado pelo governo Lula e pelo ex-ministro Flávio Dino ao ser demitido injustamente da Polícia Federal. Graças a Deus, fui reintegrado por decisão da Justiça. Toda essa perseguição se transformou no combustível da minha resistência para continuar na luta. Obtive 7.000 votos na última eleição e me tornei o primeiro suplente de deputado federal da Paraíba. Conto com você. O meu prefeito é Queiroga, o meu vice é Queiroz. Vote 22 para mudar João Pessoa de verdade. Pode confiar. Programa Coligação para mudar João Pessoa de verdade. PL no CBN João Pessoa. 10h20. CBN Eleições 2024. Felipe Nunes, conta pra gente o que vão fazer os candidatos à Prefeitura de João Pessoa hoje. Caio, vamos começar com a agenda do candidato à reeleição, Cícero Lucena do Progressistas, que pela manhã tem agenda administrativa e grava vídeos para as redes sociais. À tarde tem reunião com o vereador aliado e à noite passeata na Avenida Epitácio Pessoa. Ele também tem uma agenda interna. O candidato do PT, Luciano Cartacho, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha, à tarde debate numa emissora de rádio e à noite caminhada na Zona Sul. O candidato do PL, Marcelo Queiroga, participa do debate no período da tarde. O candidato do Podemos, Rui Carneiro, à tarde tem debate numa emissora de rádio, grava para o guia eleitoral e tem caminhada no bairro Cidade dos Funcionários 2, no bairro Funcionários 2. À noite, caminhada no bairro das Indústrias. O candidato Yuri Ezequiel, da Unidade Popular, pela manhã visita ao IFPB, tem panfletagem na feira de Jaguaribe e à tarde debate numa emissora de rádio, faz panfletagem em uma empresa de telemarketing, à noite panfletagem em Mangabeira e visita a Praça do Coqueiral. O candidato Camilo Duarte, do PCO, não informou a agenda de hoje. Caio. Obrigado, Felipe, pelas informações. Ainda falando de eleição, depois de toda eleição, todo pleito, sempre fica aquele mato sujeira, né, no meio da rua. É todo tipo de santinho espalhado, a gente vai votar antes mesmo da votação. O pessoal já joga na frente dos pontos de votação. Os santinhos fica praticamente, você não vê a calçada, não vê a rua, de tanta sujeira. A gente foi saber como é que vai ser o esquema de limpeza, porque isso acontece todos os anos, e também nessa busca por uma eleição mais sustentável, né, Herbert Araújo? Bom dia mais uma vez. É isso, Caio. A gente está bem acostumado a essa situação, né? Chegar na frente de um local de votação e você ter ali centenas, milhares de santinhos, de panfletos. E essa é uma prática que é uma prática antiga, ultrapassada e ilegal. A gente conversou a respeito disso com Alexandra Cordeiro. Ela é secretária da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE. Já demonstra um descaso para com a cidade que deveria ser objeto de zelo e de cuidado por aquele candidato, partido ou federação. Então, além disso, configura um crime de acordo com a legislação eleitoral. No dia da eleição, a divulgação de propaganda é considerado ato criminoso e o derramamento de propaganda no dia da eleição constitui crime eleitoral passível de ser apurado e sancionado nos termos da legislação. Além disso, em João Pessoa, nós temos um Código de Posturas, que é uma lei complementar, número 7, de 1995, onde é proibido ser lançado lixo nas vias públicas e que também constitui infração administrativa e pode ser sancionada com pagamento de multa. O dia após as eleições é sempre um dia de muito trabalho para os agentes de limpeza aqui da capital. Quem detalhou para a gente foi Ricardo Veloso, superintendente da Enlur. Em pleitos anteriores, nós precisamos aí de trabalhar praticamente 48 horas para restabelecer a normalidade.
demanda o dobro do esforço empreendido diariamente. E são em muitas áreas, certo? São várias zonas eleitorais, certo? Escolas, universidades. Então, minimamente aí 48 horas para termos a normalidade, de fato, sempre tem sido demandado. Desde que a urna eletrônica foi implantada, a emissão de papel pela própria Justiça Eleitoral, ela diminuiu bastante, né? Mas a Alexandra Cordeiro disse que há ainda outras iniciativas nesse sentido, né? De fazer eleições mais sustentáveis. A implantação do processo administrativo eletrônico por meio do sistema SEI e a implantação do processo judicial eletrônico, que é o PJE. Então, atualmente, em toda a Justiça Eleitoral no Brasil, não existe mais tramitação de processo em papel. Todos eles são eletrônicos, quer sejam os utilizados administrativamente, quer sejam os referentes à prestação jurisdicional. Além disso, temos a não impressão do título eleitoral, pelo menos essa é a orientação maior, a não ser quando o eleitor pede para que seja impresso. Pois é uma iniciativa que é interessante por parte da Justiça Eleitoral, afinal de contas ela não pode dizer que as pessoas não podem usar tanto papel na eleição se a própria Justiça está usando, né? Então ela vem trabalhando nisso. Agora falta, na minha opinião, uma fiscalização maior em relação a essa questão dos santinhos, de tudo que se faz, porque assim, continua acontecendo. A lei é de 95. Sim. É crime. Vai ser punido. Enfim, eu nunca ouvi falar de nenhum partido que foi multado por conta disso. E a gente não tem jeito. Toda vez que a gente vai votar, tá assim, em alguns lugares é tanto papel que você até escorrega. Isso. Né? Já quando aconteceu. Você vai entrar num local de votação. E aí eu fico pensando, né, a gente escorrega, pessoa com problema de mobilidade, por exemplo. Como é que fica? É uma falta de respeito ambiental, social, né? Tem um ouvinte aqui participando, a Suzinha, diz o seguinte: Caio, sobre esses santinhos faz tempo que eles abarrotam nossas caixas dos correios com esse material. Sim, tem verdade isso também, verdade. Alguns são quase um livro de 3 páginas. Na minha opinião, penso que estamos andando no contrário da política de meio ambiente. Com essa era da internet, não se faz necessário tantos gastos com dinheiro público. O meio ambiente agradece. Eu, particularmente, se vou votar e vejo na calçada milhares, centenas de santinhos de candidato X, eu não voto no candidato X, porque isso é uma falta de respeito com a sociedade, com o meio ambiente. Acho que a gente também pode dar a resposta nas urnas e ter um efeito contrário para quem faz isso, tá? Vamos lá. Herbert, obrigado pelas suas informações. Até mais. Até mais. Agora são 10 horas e 27 minutos. Só uma orientaçãozinha rápida aqui sobre o e-título. Volto a lembrar que o eleitor que pretende usar o título digital para votar no primeiro turno das eleições municipais no dia 6 de outubro deve baixar o aplicativo e-título para celulares até sábado. No dia da votação, o download é suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade. Esse acesso deve ser retomado apenas na segunda-feira. O aplicativo é administrado pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento para identificar ali na hora de votar, acessar o endereço do local de votação, além de permitir a justificativa na ausência desse pleito. O e-título pode ser baixado gratuitamente nas lojas do aplicativo Apple ou Android e em seguida o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo. Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e deve estar atualizado. Se essas condições não estiverem preenchidas, o eleitor só vai poder votar com documento oficial com foto, com carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, CNH ou carteira de trabalho. A gente lembra que não precisa levar o título de eleitor para a votação, documento com foto. Mas se você tiver o e-título todo atualizado, não precisa de documento com foto, porque aquele e-título vale como um documento. O aplicativo já tem mais de 75 milhões de downloads, tá? Mais da metade das contas cadastradas não estão com o aplicativo atualizado, devem fazer esse procedimento, tá? Para conseguir votar ali no dia da votação. No dia, o eleitor não pode entrar na cabine levando aparelho celular. Ele vai ser apresentado e deixado ali na mesa, nos mesários. São 10h29, a pausa é rápida, voltamos já.
CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo. Ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de outubro de 2024. A produção industrial brasileira apresentou variação positiva de 0,1% em agosto. A ligeira recuperação ocorre depois de uma queda de 1,4% em julho. Apesar da discreta melhora, 18 dos 25 ramos pesquisados apresentaram recuo no período pesquisado pelo IBGE. No acumulado do ano, a produção industrial brasileira acumula alta de 3%. A Polícia Federal prendeu uma mulher suspeita de injúria racial e ameaça contra pessoas que estavam no voo que havia saído do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Montes Claros, em Minas Gerais. Depois do pouso, os comissários de bordo acionaram os agentes. A Latam informou que pediu apoio da Polícia Federal por causa do comportamento indisciplinado da passageira. O governo de Israel declarou persona non grata o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e afirmou que ele está proibido de entrar no país. A decisão é um protesto pelo fato de a Organização das Nações Unidas não ter condenado de forma inequívoca o ataque com mísseis lançados pelo Irã contra o território israelense na terça-feira. Guterres criticou a ampliação do conflito no Oriente Médio, mas não se referiu diretamente à ação de Teherã. A seleção brasileira masculina de futsal enfrenta a Ucrânia pelas semifinais da Copa do Mundo da modalidade daqui a pouco. O jogo está marcado para o meio-dia. Até agora, o Brasil venceu as 5 partidas que disputou. A equipe fez 35 gols e sofreu apenas 3. A seleção busca o hexacampeonato. Amanhã, a Argentina vai enfrentar a França. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,45%, com 134.410 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,83%, cotado a R$ 5,41. O euro vale R$ 5,99, recuo de 0,88%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Temos informações. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Colégio Interativo, ampliando horizontes dos alunos há 25 anos. Matricule-se. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis, para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento, atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção e lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa, lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Sou Luciano Cartacho, prefeito por 2 mandatos, ficha limpo com todas as contas aprovadas. Peço seu voto para governar João Pessoa com o apoio do presidente Lula, para garantir recursos para a nossa cidade. E assim, garantir um novo Hospital Geral no Colina do Sul, 2 novas UPAs no bairro das Indústrias e no Geisel, o Centro de Diagnóstico por Imagens e mais 6 policlínicas. É 13 de Lula, 13 de Luciano. Vote Luciano Cartacho. Coligação para fazer mais e melhor. PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede. Eu sou Estela. Sou pessoense do barro batido desse chão. Você me conhece pelo trabalho. Já estive como secretária das Mulheres e do Planejamento de nossa cidade. Colaborei com as principais políticas públicas de direito à cidade e de inclusão social. Fui deputada por 2 mandatos. Agora, o desejo de trabalhar por uma cidade digna e sustentável me coloca como candidata a vereadora. Conto com a sua aprovação. Estela,
1333. Você sabia que, assim como qualquer procedimento médico, a anestesia e sedação também exige um médico especialista? A realização da anestesia e sedação é uma etapa fundamental em cirurgias e outros procedimentos. Ela deve ser conduzida por um médico anestesiologista, um profissional especializado e habilitado para garantir sua segurança e bem-estar. Não coloque a vida de quem você ama em mãos erradas. Na hora de realizar uma anestesia, exija um médico anestesiologista. Uma campanha SAEPB, COCAN e Copa Anest PB. É Rui, é 20. Rui é assim, não tem como esquecer. O 20 é ser igual, só faz crescer. Mainha tá com Rui, o 20 só faz crescer. Painho tá com Rui, o 20 só faz crescer. Meus vizinhos estão com Rui, o 20 só faz crescer. Todo canto agora é Rui, vota eu, vota você. O 20 é ser igual, só faz crescer. O 20 é ser igual, só faz crescer. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. São 10 horas e 36 minutos, de volta aqui com o CBN João Pessoa. Já tem entrevista, mas antes eu quero conversar com você, ouvinte, porque tem muita gente participando, falando dos assuntos da política e tantos outros assuntos. Tem o Dionísio chegando por aqui, desejando bom dia pra gente. O Miguel Gomes, lembrando que hoje tem feira de quarta-feira, feira de Jaguaribe. Um abraço para o pessoal da feira de Jaguaribe, todos os feirantes, clientes, pessoal que sempre está sintonizado aqui na CBN. Amarides Dias, dizendo, bom dia bancada, são tantos assuntos que nos motivam a participar do programa que não damos conta de comentar por causa das atividades do dia a dia, mas é através da CBN que me abasteço de informações. Devo dizer que vocês fazem parte do meu cotidiano. Disse até ontem, era aniversário, queria ter participado, mas não conseguiu. Marides, um abraço para você que está sempre aqui com a gente. Já eu leio mais mensagens, inclusive relacionadas à política, porque a gente vai seguir aqui com os nossos assuntos. Bem, desde ontem, as apostas online não autorizadas foram suspensas pelo Ministério da Fazenda, que estabeleceu um prazo de 10 dias para que quem aposta resgate o seu saldo, resgate o dinheiro que colocou nesses sites. Essa ação vai valer até que a empresa entre com o pedido e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda conceda essa permissão. Então, para falar mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o advogado digital Gustavo Rabai. Gustavo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes, a satisfação enorme estar podendo contribuir com vocês mais uma vez sobre esse tema tão polêmico. Isso, a gente teve essa decisão do Ministério da Fazenda e barrando essas bets, né, essas casas de aposta que não tinham autorização e algumas delas são casas grandes, inclusive, né, de apostas. Por exemplo, a gente tem a VaideBet, né, que é uma empresa que também está sendo investigada junto nessa mesma operação aí que prendeu a Deolane Bezerra, que está investigando o Gustavo Lima. Então, já tem um balanço dessas empresas maiores que já foram atingidas por essa decisão e também já explicar aí para o nosso ouvinte o que é que ele deve fazer se tiver dinheiro em alguma delas. Perfeito, Caio. Bom, em primeiro lugar, é importante que se diga que a legislação ela é muito recente, ela não tem nem um ano ainda, né? A Lei 14.790, e nós temos um cenário regulatório, um cenário legal ainda muito cinzento no Brasil. As coisas estão ainda num parâmetro, num panorama de muita indefinição e de muita incerteza. Aquilo que se sabe até agora é que, de fato, algumas plataformas vão ser desconectadas, né? Vão ser, enfim, desabilitadas para funcionar no Brasil, ou
vão poder continuar funcionando, mas utilizando subterfúgios, ou seja, não se enquadrando na legislação, e aí de forma pirata, né? E aí, portanto, os consumidores devem ficar atentos para não operarem mais por meio dessas casas que estão hoje sob a mira do Ministério da Fazenda e do governo, de uma maneira geral, do Poder Judiciário, do Ministério Público, e se tiverem dinheiros nessas bancas, já de alguma maneira buscarem o saque de imediato para não ficarem aí a ver navios, né? Mas uma coisa é muito importante que se diga: essa legislação é apenas em relação às apostas de cota fixa, em relação às bets. Essa legislação e essa habilitação de algumas empresas não é especificamente sobre a questão dos slots, dos jogos de cassino online, dos jogos de tigrinho, que seguem sendo caça-níqueis, seguem sendo ainda contravenções penais no Brasil. Ou seja, elas não são ilegais de hoje, elas já eram ilegais. Mas por conta da confusão legislativa que está em curso, por conta de tantas mudanças, acabaram ficando nessa zona cinzenta e aí gerando muita confusão, legislações estaduais que são leis locais que proíbem os influenciadores de divulgarem, como é o caso aqui do estado da Paraíba, né? E, portanto, ainda é um cenário de muita indefinição. Lembrando que VADBet requereu, sim, autorização, mas esta é uma lista provisória. Pode ser que mais para frente a autorização seja concedida para a empresa VADBet, para a empresa Esportes da Sorte e outras empresas que são muito grandes, como você bem referiu. Gustavo, você tocou num tema muito importante, acho que a gente pode destrinchar um pouquinho mais ele, que é a diferença entre as casas de aposta e esse jogo do tigrinho, porque para a população é meio que a mesma coisa. Acredita-se que seja a mesma coisa, mas não é, são bem diferentes, né? É verdade. Veja, as apostas de cota fixa, as bets, são as apostas em eventos esportivos ou outros eventos com resultados pré-determinados, e aí é uma cota fixa de aposta. Então, por exemplo, você pode apostar em um jogo de futebol onde as cotas, né, as chamadas odds, são fixadas antes do evento. E aí tem uma maior probabilidade, né, de um resultado, e isso vai impactar no valor dos prêmios, né, nos valores dos prêmios. Então, as odds são divulgadas antes da aposta, há uma transparência e há uma publicidade aí mais clara também, tem regras específicas sobre como essas empresas podem anunciar os serviços, visando aí evitar a publicidade enganosa e assim proteger os consumidores, além do dever de responsabilidade social com medidas para prevenir o vício em jogos, né? Inclusive limitando apostas, excluindo jogadores que são ali classificados como jogadores compulsivos, né? Estão passando pelo transtorno do chamado jogo patológico. E os cassinos, né, online, os slots, o tigrinho, né, o famoso Fortune Tiger, são jogos de azar operados online como máquinas de caça-níqueis ou outros jogos de cassino. Então, por exemplo, o jogo do tigrinho, os resultados são determinados por um gerador de números aleatórios, e aí não há um controle sobre isso. Além disso, muitas dessas empresas, elas operam a partir de offshores, de empresas internacionais, para não ter responsabilidade no Brasil. Então, o licenciamento não é possível no Brasil porque é considerado contravenção penal, eles resolvem, então, operar de fora. E esse uso de geradores de números aleatórios, como eles não são auditados, a gente não pode garantir a transparência, a imparcialidade, pode haver manipulação. E, portanto, o consumidor fica mais desprotegido. Só que aí tem um ponto muito importante que pouca gente está notando, é que algumas casas de bet oferecem também o jogo do tigrinho. Pelo fato delas estarem em processo de licenciamento e também ser possível, em breve, uma nova lei que libera esses jogos de azar, que já foi inclusive aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, pode vir a ser inclusive uma lei nos próximos meses, no próximo ano, a liberação geral. Por isso, algumas bets mantêm também nos seus sites a modalidade de cassino, mesmo ela estando em desconformidade com a legislação. Só que agora vem um lado perverso da história, né? Ou seja, as empresas que têm o jogo do tigrinho, elas ficam agora sujeitas, mesmo com essa autorização provisória, que é até janeiro de 2025, né? Diga-se de passagem, essa autorização que saiu ontem do Ministério da Fazenda e que também menciona autorizações dos estados, né? Seis empresas foram autorizadas por meio de licenças estaduais. Essas 95 empresas, elas podem sair, podem entrar novas.
é um período de adequação, é um período de transição para o início da aplicação dessa legislação que é muito complexa, com tantas zonas cinzentas e a possibilidade da gente ter um libera geral com relação ao jogo do Tigrinho e a possibilidade também do governo federal impor multas severas, sobretudo a partir de janeiro de 2025, em relação aos operadores que não cumprirem a legislação de alguma forma, tá? E aí temos exemplo aí da responsabilidade, inclusive, dos próprios influenciadores. 100%. São multas pesadas. Tem como, então, eles serem responsabilizados por isso? A lei 14.790, ela está sendo regulamentada aos poucos. Certo. Existe uma secretaria no Ministério da Fazenda chamada Secretaria de Prêmios e Apostas, que tem uma organização complexa, inclusive com uma subsecretaria de fiscalização e uma subsecretaria de punição, né, de ação sancionadora, e eles, agora em 30 de julho, editaram algumas resoluções, e o que vale a pena a gente destacar aqui é que, numa das resoluções, está previsto um processo administrativo, não é judicial, é um processo que corre todo no âmbito do Poder Executivo, no Ministério da Fazenda, que vai dar direito à defesa aos influenciadores das empresas, mas caso fique reconhecido que houve publicidade enganosa, houve algum tipo de publicidade ilícita ali para enganar os consumidores, induzindo ao vício em jogos, essas empresas e influenciadores ficam sujeitos apenas, né, a sanções que vão desde a suspensão do negócio até multas de R$50 mil a R$2 bilhões por infração. Então, por uma única infração, as empresas e influenciadores podem sofrer multas bilionárias. É importante falar sobre esse tema, tem muita gente jogando, né? Tem muito influenciador fingindo que está jogando e fazendo as pessoas se endividarem, é importante falar. E aí, Gustavo, só para a gente encerrar esse assunto, fechar bem direitinho, você que é advogado digital, que trabalha com isso, quais são as expectativas então para o futuro no mercado de apostas aqui no Brasil, após a implementação dessas novas regulamentações que você tem falado? O que é que se espera que mude ou como vai ficar esse mercado após essa regulamentação? Bom, eu falo até mesmo como cidadão, eu espero que o tema seja levado a sério, né, por todos, não fique somente na nota de repúdio, nas mensagens de Instagram condenando um ou outro influenciador, uma ou outra empresa, mas que todos nos unamos para que tenhamos um marco regulatório sério, um marco regulatório que seja efetivo. Não adianta a gente ficar pensando no ideal, no mundo ideal. A gente tem que pensar no mundo real. E no meu mundo real, eu acredito que os países desenvolvidos deram uma boa resposta a esses problemas de ilegalidade, de ilícito, quando eles autorizaram, inclusive, os cassinos físicos, os cassinos, os jogos mesmo, como aparelhos turísticos. Então, eu sou favorável, por exemplo, a uma liberação dos cassinos, a liberação dos jogos em estabelecimentos físicos, e eu tenho uma visão muito mais restritiva em relação aos jogos online, que podem induzir a uma compulsividade, podem induzir a um erro maior e a esse descontrole. Porque, assim, o ministro da Fazenda está prometendo que a Anatel vai desconectar as empresas privadas, as empresas piratas, as empresas que não têm autorização. Isso é muito difícil, né? A proibição, por exemplo, de uso de cartão de crédito, de cartão do Bolsa Família, para as pessoas que estão se endividadas. Esse tipo de controle é um pouco mais complexo, mas pode ocorrer. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente vai ver uma série de tentativas de barrar essas empresas, mas eu acredito que o ideal é que a gente tenha uma legislação clara, transparente, que seja liberado o máximo possível de modalidades, porque a gente tem um jogo do bicho historicamente aí, vamos dizer, assimilado pela população, e considerar apenas como contravenção penal mostra que a lei é ineficaz. Eu acho que tem que haver essa liberação e aí tem que haver um controle, uma fiscalização e uma punição dos maus atores, das empresas que estão usando isso para lavagem de dinheiro, para cometer outros crimes, que isso é uma coisa muito mais séria. E, para finalizar, eu acredito que esse momento só vai ser possível de se visualizar a partir do próximo ano, com a aprovação de novas leis, com a implementação dessas regras que a gente está vendo agora serem cumpridas, com a punição dos maus atores e, efetivamente, com o uso desse dinheiro, que não é pouco, desses bilhões de reais que vão ser arrecadados pelo governo federal, para custear, em definitivo, programas educativos
programas de conscientização e até programas com sanções pesadas, né? Por exemplo, um PROCON específico para atender os consumidores que são lesados pelas empresas piratas, né? Ou programas de defesa do consumidor. Isso. Que sejam custeados pelo governo. Ou seja, esse dinheiro tem que ser usado para proteger o consumidor, para proteger as famílias. Tá? A gente não está vendo nenhuma campanha nesse sentido até hoje por parte do governo federal e por parte das entidades privadas. A gente vê muita nota de repúdio, muita gente querendo condenar o influenciador digital, a empresa XYZ, inclusive cometendo várias injustiças nesse ponto. Advogado digital Gustavo Rabai, muito obrigado mais uma vez por esclarecer esse que é o tema do momento, né, no nosso país, e qualquer novidade a gente chama mais uma vez aqui para conversar conosco e com o ouvinte. Muito obrigado, bom dia. Maravilha, bom dia a todos. Obrigado. 10h50, pausa rápida, voltamos com notícia, voltamos com esporte, tá todo mundo já por aqui. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio de Lupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio de Lupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 83998949162. Világio de Lupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. Vem aí os vereadores que estão com o Rui para contratar 120 médicos. Servir a João Pessoa é a minha missão. Quero continuar na Câmara Municipal sendo uma voz ativa e firme em defesa de nossa cidade. Meu compromisso é com você. Milanês Neto, 15555. Meu nome é Cleiton Roberto. Quero lutar por uma saúde mais acessível, humanizada e com agilidade no atendimento. Acesse @CleitonRobertoJP e conheça minhas propostas. Vote Cleiton 15123 para João Pessoa, cada vez mais nossa. 11! A verdade venceu. A prisão de Laura Emília foi ilegal. A própria juíza reconheceu isso em sua decisão. A prisão foi uma manobra eleitoreira. Mas a verdade venceu na justiça e Laura Emília voltou para sua família, de onde nunca deveria ter sido tirada de forma tão covarde. E no domingo, vamos com Cícero vencer nas urnas, para João Pessoa seguir no caminho certo. É Cícero! Na R1 Tecnologia entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Em 2020, eu era apenas uma aposta para quem conhecia a minha história. Hoje, nosso trabalho é a realidade. Na segurança pública, no esporte, na infraestrutura e na saúde. O que é bom, a gente repete. Tarcísio Jardim, 11007. Sou o Guga Pet, representante da causa animal em nossa cidade e ativista. Sou autor de vários projetos, como Hospital Público Veterinário, Castramóvel, Clínica Pet e o Banco de Ração e os 3 Pet Imóvel. Votem Guga Pet 11123. Coligação de Pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD. É 22! Eu vou é de Queiroga e Queiroz nessa eleição. Eu quero João Pessoa em boas mãos. Aperto 22 pra depois confirmar. Queiroga e Queiroz, você pode confiar. É 22! É 22! Eu vou é de Queiroga e Queiroz nessa eleição. Eu quero João Pessoa em boas mãos. Aperto 22 pra depois confirmar. Queiroga e Queiroz, você pode confiar. É 22! 22! Programa Coligação para mudar João Pessoa Verdade, PL no CBN João Pessoa. 10h53. Everton Correia, apresentador do JPB1, já aqui com os destaques de hoje. Bom dia, Everton. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, toda a nossa equipe da CBN. Hoje, 15 para meio-dia, eu quero encontrar você que está do outro lado também. Então vai seguindo aqui com o Caio com todas as informações, que a gente vai também almoçar junto. O Caio já trouxe aqui com a equipe da CBN detalhes sobre a violência que cresce cada vez mais na Grande João Pessoa. Santa Rita está complicado demais. 3 mortes.
E a gente ficou, inclusive, na dúvida hoje pela manhã, eu estava no estúdio com o M. Nascimento, se seriam 3 homicídios sem ligação ou seria um triplo homicídio. E já se caracteriza como triplo homicídio, os corpos estavam muito perto, um deles gerou mais dificuldade para a polícia militar conseguir encontrar e enfim, identificar informações para levar para a polícia civil, que também esteve no local. Quem também esteve por lá? Antônio Vieira. Vai trazer detalhes também sobre o estado de saúde do homem que foi socorrido, ferido também desse lugar. Ou seja, violência que continua, parece história repetida, mas não é. É mais um caso, então, da vida real, trazendo, então, esses detalhes da violência. A gente também vai conversar com você, eleitor, principalmente você que vai votar. Já sabe onde vai votar? E eu já te pergunto também, Caio, já tem noção de onde vai votar? Eu sei porque é sempre o mesmo, mas se mudou, eu não sei. Então, aconteceu comigo, antes mesmo de começar a trazer reportagens sobre isso, há cerca de uns 15 dias, alguns locais de votação já haviam mudado. Então eu fui de curioso, abri o e-título e vi que realmente mudou meu local de votação. Eu votava sempre em uma determinada escola no bairro dos Bancários, mudou ali, mas não tão longe de casa. Pode ter acontecido com vários dos nossos ouvintes, então você que está do outro lado vai entender também no JPB1 as várias formas, não só pelo e-título, então a gente vai trazer formas de você identificar se seu local de votação mudou, para não ser pego de surpresa. Imagina, você até gastar aí com o aplicativo para ir para a escola errada, ou gastar gasolina para ir para a escola errada, ou gastar as canelinhas também para ir para a escola errada. Não dá, né? Então a gente vai também dar esse apoio. Além disso, dicas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Valeu, Everton. Bom programa para você. Valeu demais e um bom trabalho para todo mundo. 10h56. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, Ju. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. E para você que está do outro lado acompanhando aqui o CBN de João Pessoa. Coletiva do Botafogo hoje é a primeira após derrota na Série C? Exatamente. Hoje, a partir das 2h15 da tarde, teremos mais uma coletiva de imprensa no CT da Maravilha do Contorno, né? A gente lembra que na terça-feira o elenco se reapresentou, logo depois da fatídica derrota, né, diante do Volta Redonda, que acabou com o sonho da Série B para o Botafogo, mas a gente lembra que o Belo ainda tem uma partida para cumprir tabela no próximo sábado, às 5h30 da tarde, no Almeidão, diante do Remo. Remo já aí com o acesso garantido, né, e agora lutando para, quem sabe, fazer uma final, né, da Série C. E aí é uma expectativa muito grande na coletiva de hoje, Caio, que, como todo mundo sabe também, você pode acompanhar ao vivo, em tempo real, por meio do CBN Esporte Clube, né, com meu amigo Cristiano Sacramento, não só por áudio, né, porque nossos repórteres estão sempre lá, mas também por vídeo, você acompanha também no YouTube, né, e no CBN Paraíba. .com.br. Hoje teremos o vice-presidente de futebol, Afonso Guedes, e o executivo de futebol, o Fausto Momenti, falando aí sobre... Eu acredito que eles vão ser interpelados, questionados a darem alguma explicação em relação a como um time que consegue ter uma campanha histórica na primeira fase da competição, né? Terminar como primeiro lugar, vencer o único time invicto, como foi no caso da Ferroviária, ter apenas 2 derrotas em 19 jogos para um desastre na fase quadrangular que até agora não conseguiu sequer uma vitória, mesmo nas partidas jogadas em casa. Então acho que eles vão ter muito o que explicar hoje, né? Pelo menos acho que o torcedor merece essa satisfação, né? Nem só a imprensa, eu acho que principalmente o torcedor do Botafogo, que vai passar aí mais um ano na Série C, quarando, né? 12 anos agora na Série C, e acho que eles vão ter muito para falar a respeito disso. Acho que teremos informações a respeito do elenco, né? Também, pós aí Série C, o que vai ficar, quem, né? Acho que pelo menos alguns indícios do que vai acontecer no Belo depois aí da Série C. Eu quero aproveitar que você está falando aí de 2025, quem é que vai ficar, quem não vai. Vamos falar do Galo, novo técnico do 13? Sim, pois é. Segundo a apuração do nosso repórter, setorista, Afonso Carlos, né, teremos
um técnico bastante conhecido aqui do futebol paraibano, que é o Renatinho Potiguar, tá? O Renatinho Potiguar, que vocês lembram, foi vice-campeão estadual junto com o Souza, né, em 2023, inclusive num duelo contra o próprio 13, e também esteve à frente do Souza por 3 partidas, pelo menos no Paraibano desse ano. Depois foi para o Manaus, foi campeão amazonense no Manaus, conquistou vaga aí na Copa do Brasil e também na Série D para o Manaus. Deve ser anunciado, segundo o nosso setorista Afonso Carlos, nos próximos dias ou nas próximas horas pelo 13. Ju, obrigado pela participação. Valeu, gente. Até mais. Até. Agora são 10h59. Intervalo, voltamos já. CBN João Pessoa. Oferecimento SCI. Experiência e compromisso com a qualidade. Viva o espetacular em meio à natureza, no Világio Delupe, o condomínio mais luxuoso de Bananeiras, com complexo de lazer e bem-estar de padrão internacional, hotel de hospedagem premium e uma vista extraordinária para o horizonte. O Világio Delupe tem o melhor do requinte no campo. Reserve seu lote 83998949162. Világio Delupe, o melhor da vida ao máximo. Um empreendimento SCI. Como vereador, vou comprar um ônibus e encher de médicos para atender todos os bairros e comunidades, independente de quem votar em mim ou não. Vou atender a todos. Sou Juan Martins e meu número é bem facinho. É 10321. Fala, Potência, sou Capitã Rebeca e quero ser a sua voz na política. Defenda a educação e esporte como transformadores sociais e que mulheres tenham segurança, respeito e igualdade. Bota essa capitã arrochada aqui na Câmara Municipal. Capitã Rebeca 10101. Coligação de uma pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSB. Se você acha injusto ir no posto de saúde para enfrentar a fila de madrugada, não conseguir remédio e esperar meses por um exame ou uma consulta especializada, faça justiça com seu voto. Se você acha injusto pagar passagem cara para pegar ônibus lotado e cair aos pedaços, faça justiça com seu voto. Domingo, o único voto útil para tirar Cícero da prefeitura é o 20. Faça justiça com seu voto. Vote 20 em Rui e Amanda. Sou Luciano Cartacho, prefeito por 2 mandatos, ficha limpa com todas as contas aprovadas. Peço seu voto para governar João Pessoa com o apoio do presidente Lula, para garantir recursos para a nossa cidade. E assim garantir o início da implantação da passagem gratuita nos ônibus para todo mundo, a chamada tarifa zero. E ainda melhorar a qualidade e aumentar a frequência dos ônibus. É 13 de Lula, 13 de Luciano. Vote Luciano Cartacho. Coligação para fazer mais e melhor. PT, PV, PCdoB, Pessoal, Rede. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de outubro de 2024. O presidente Lula chegou do México pouco depois das 10 da manhã no avião reserva. A aeronave havia decolado por volta das 11h30 da noite de ontem em direção a Brasília. O avião principal da Presidência da República apresentou um problema técnico depois da decolagem e precisou retornar ao aeroporto da Cidade do México. Lula participou da cerimônia de posse da presidente Cláudia Sheinbaum, primeira mulher a comandar o Estado mexicano. A rede social X informou ao Supremo Tribunal Federal que vai pagar as multas impostas pela Corte. Segundo a empresa, o dinheiro virá do exterior. O total das punições chega a 28.600.000 reais. O ministro Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio das contas da companhia. Moradores da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste poderão ver hoje um eclipse solar. O fenômeno deve ocorrer próximo do pôr do sol. O horário vai variar de acordo com a localização. Quanto mais ao sul, maior será a área encoberta pela Lua. As forças de defesa de Israel confirmaram a morte de um militar na incursão terrestre no Líbano. É a primeira baixa israelense na ofensiva contra o Hezbollah. Já as Forças Armadas libanesas informaram que um soldado do exército ficou ferido num ataque com um drone no sul do país. Na Dinamarca, 2 explosões foram ouvidas perto da Embaixada de Israel em Copenhague. Das 3 pessoas detidas, 2 são suecas. A polícia ainda não confirmou se a representação diplomática era o alvo das granadas usadas na ação. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN.
As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Voo de Bike está chegando em João Pessoa. É o momento perfeito para curtir com a família, se exercitar e sentir o vento no rosto. Será domingo, dia 13 de outubro. Se inscreva em Túlio Bicicletas levando 1 quilo de alimento não perecível. Concentração na loja às 7 horas da manhã. Partiu pedalar? Voo de Bike. Realização Túlio Bicicletas. Grande Feirão Mês das Crianças. Centro Manaíra e Mangabeira. Patrocínio Bet Nacional. Profetize na Bet do Brasil. Aqui tem pneus para todos os caminhos, com melhor preço e alta qualidade. A Cro Pneus lhe atende com carinho. Confiança e tradição é a melhor da cidade. Tem para o seu carro, ônibus, caminhão, tratores, colhedeira, é só satisfação. Atendimento de primeira, não tem igual não. A Cro Pneus é a melhor da região. No agro, na cidade ou na estrada, qualidade e segurança é Cro Pneus. Pneus para todos os caminhos. Cro Pneus. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de SCI, experiência e compromisso com a qualidade. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Um ótimo fim de manhã para você, são 11 horas e 6 minutos, terceira hora do CBN João Pessoa, ainda seguimos juntos até a hora do almoço, te informando, trazendo sua participação, daquele jeito que você já conhece. Manda aí sua mensagem no 981324088. Ainda tem muito assunto de eleição para a gente conversar aqui, tá? Ainda tem política, a gente também vai falar sobre nutrição com Érica Nóbrega e também coluna de economia, respondendo perguntas dos nossos ouvintes. Alguns mandaram, né, na última coluna que fizemos e a gente vai trazer já já essas perguntas. Se tiver alguma pergunta de economia, investimento, melhor forma de guardar dinheiro, melhor forma de organizar, manda aí, aproveita. 981324088. Mas antes de seguir com os nossos assuntos, quero justamente conversar com você que está mandando mensagem pra gente, tá? Josias Silva perguntou: Caio, para quem não pode ver o debate pela TV, vai ser transmitido na rádio também, aqui na CBN? Vai sim, viu, Josias? A gente já havia falado isso, mas é bom sempre lembrar que vai ter o debate amanhã, à noite, logo após a novela Mania de Você, na TV Cabo Branco, mas vai ser transmitido aqui em tempo real pela CBN. Então quem gosta de ouvir debate por rádio, já fica sintonizado com a gente, vai estar lá, transmissão aqui à noite também, toda a nossa programação. Tem o Carlos. O Carlos mandou um áudio pra gente, a gente tava comentando, né, sobre os santinhos que ficam na rua. E aí eu disse o seguinte, gente, se eu vi um santinho de um candidato, eu nem voto nele. Vamos ouvir o que o Carlos disse. Bom dia, Caio. Também sou contra isso aí, Caio. Mas é o seguinte, aí, se você não for votar, se você ver santinho onde você diz, Caio, você não vai votar em ninguém não, que é do candidato pobre ao candidato rico. Todo ele faz essa safadeza, tá bom? Sempre eu tô na escuta, você sabe aí, Carlos Paiva Cruz de Azar. Um abraço, Carlos, é isso, viu? Se eu for parar pra olhar pro chão, não vai sobrar um. Obrigado, Carlos, um abraço pra você e pra todo mundo aí de Cruz das Armas. Trazendo um comentário, cara, aí, sobre a mensagem do ouvinte, eu acho que as pessoas têm que começar a ter um olhar crítico mesmo. Foi o que eu observar falei, a atitude de cada candidato em relação a como ele lida com algumas questões do dia a dia mesmo, da própria campanha, porque se ele desrespeita algo tão simples, né, como, por exemplo, jogar santinho na rua, como é que ele vai agir depois de eleito? Eu, por exemplo, não vou dizer em quem eu vou votar, obviamente, mas eu já posso adiantar que eu não voto em candidato que suja, né, o meio ambiente, com santinhos, com papéis no dia da eleição, e nem em candidatos, por exemplo, que estimulam aquelas adulterações em escapamento de moto na motociata, ou na motociata não, na carreata geralmente que tem, né, nas passeatas, quando se tem muito barulho nas zonas urbanas, ao redor de hospitais e escolas, por exemplo. São péssimas atitudes
que já vai ficar os com raiva, candidatos né? já ficam marcados ali como eventuais péssimos administradores. Então as pessoas têm que ter senso crítico realmente. Obrigado, Felipe. Bom demais falar isso, importante demais. Alessandro Garrido dizendo, bom dia, Caio, liguei o rádio agora, vai ter eclipse hoje, não é isso? Alessandro, eu fiz uma pesquisa aqui, esse eclipse que você está falando vai acontecer hoje, mas é só no sudeste e no centro-oeste do país, tá? Só vai ser visto nessas regiões, parcialmente, tem lá no G1, quem quiser dar uma olhadinha, aqui no Nordeste não vai dar para ser visto. Obrigado pela participação. João Ricardo, Caio, com relação a santinho de candidato, deveria ter a opção no Pardal para denunciar. Concordo. E viu? tem. Exatamente. Pode ser denunciado, sim. Pode ser feito, viu, João? Tem lá, você tira uma foto, né? Se cadastra, tira uma foto, envia para a Justiça Eleitoral e aí, se vai ser feito algo, aí é outra história, né? Porque a gente nunca viu acontecer nada, mas faz. Eu acho que talvez as pessoas não se atentem muito a isso. Faça denúncia, viu um santinho na rua, tira uma foto, manda lá no aplicativo Pardal. Sobretudo ao redor de locais de votação, na véspera da eleição. Eu lembro que na última eleição a Justiça Eleitoral agiu em relação a isso e, inclusive, vamos apurar essa informação, Caio, para trazer com mais precisão como é que o TRE está agindo em relação a isso aqui no pleito desse ano. Tem o Áquila aqui também participando com a gente, dizendo que hoje é o aniversário dele. Parabéns, Áquila, parabéns pra você. Aí ele já deixou o recado aqui, ó. Caio, já avisa pros meus amigos e clientes que hoje é meu aniversário e que só vou trabalhar à tarde e fim de semana, ninguém me procure. Aí ele dando um recado. Muito bem, Áquila, obrigado, tá? Hugo, bom dia, Caio. Tô na BR-230, sentido Campina Grande, João Pessoa, e vi vários ônibus da Polícia Militar da Paraíba seguindo viagem para o interior. O Hugo já informando, fazendo esse trabalho de repórter aí pra gente. Policiamento já indo, viu? Para o interior do estado, para esse momento da eleição. Tem também nosso ouvinte Antônio, que é motorista de transporte por aplicativo. Ele viu um acidente, agora há pouco. Mandou mensagem, vamos ouvir. Bom dia a todos da Rádio CBN, Antônio aqui. Acabei de presenciar um fato ali aqui no Girador do Gás, um acidente de uma moto e um carro. O caminhão passou por cima da moto, mas graças a Deus o Senhor deu livramento a esse rapaz, eu não sei quem é, que ele conseguiu se jogar para a lateral e não foi esmagado também pelo pneu desse caminhão. E você vê cada dia mais acidentes com moto, você vê que a quantidade de moto em João Pessoa cresceu muito, que também é em virtude dos aplicativos, né? Então que as autoridades vejam, possa fazer um estudo aí e também ter uma conversa com os motoboys, né? Com essas pessoas que fazem transporte de pessoas. Porque imagina só se essa moto tivesse duas pessoas, se fosse um moto Uber, né? Acredito que a história seria diferente. Mas cada dia mais a gente vê acidentes com moto na cidade de João Pessoa. Então seria bom a CEMOB, os órgãos aí, o DETRAN, fazer campanha aí de incentivo à segurança no nosso trânsito, tá? Bom dia a todos e damos graças a Deus que a pessoa lá está viva e está bem, porém a moto ficou danificada. Bom dia. Obrigado, Antônio, pela sua reflexão, importante demais. Antônio que está sempre aí transitando por João Pessoa e tem esse olhar de motorista, de quem trabalha com isso. Obrigado, viu, pela sua participação. O Paulo, bom dia, Caio. Sempre passeando pelos ambientes da UFPB. A foto ficou ruim, mas acho que era a sua turma. Mandou uma foto aqui da placa da minha formatura de jornalismo. Sou eu mesmo, viu, Paulo? Obrigado pela participação e pela lembrança. Tem o Sebastião aqui. Sebastião, ele falou o seguinte: bom dia a todos. Mandou um super texto aqui pra mim dizendo que não vai sair de casa nesse domingo de eleição, que decidiu não votar. E falou os motivos. É um texto grande, né? Já dei uma lidinha aqui. Ele tá meio desacreditado, né? Da política. E a gente não vou ser hipócrita aqui e dizer que não entendo as pessoas que estão desacreditadas. Não tem como a gente fingir que o cenário atual político do Brasil, da Paraíba, de João Pessoa, não desanima mesmo, né? Porém, Sebastião, entendo, é uma decisão pessoal, cada um toma essa decisão e depois se regulariza com a Justiça Eleitoral, mas eu particularmente acredito que, mesmo desacreditado, nosso voto ali faz a diferença. É tanta gente que não vai votar ou que vai votar em branco, que se essas pessoas votassem um candidato que realmente acreditassem, poderia mudar o rumo da eleição. Mas muito obrigado pelas suas palavras aqui, por desabafar e por trazer sua visão sobre o que está acontecendo. Quem mais chegando por aqui?
o Antônio Vinícius. Bom dia, Caio. Quero parabenizar a todos vocês, jornalistas, e pela equipe, a cobertura das eleições, trazendo sempre informação e conscientizando a todos. Informação de qualidade, viva o jornalismo. Fico feliz demais. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço também para o Jamison, que está sempre aqui nos ouvindo. 981324088. Participa, manda sua mensagem, manda sua dúvida, que a gente vai seguindo aqui com nossa programação. 11h14. CBN Eleições 2024. O Ministério Público do Trabalho vai apresentar hoje um painel de assédio eleitoral, que tem foco nas eleições agora desse fim de semana. E Ianca Oliveira traz as informações. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes da CBN. O evento começou agora há pouco, por volta das 10h30, aqui na sede do Ministério Público do Trabalho, que é para apresentar uma ferramenta, o painel de assédio eleitoral. Essa ferramenta é interna aqui do Ministério Público do Trabalho e que atualiza em tempo real o número de denúncias de assédio eleitoral em todo o país. Até agora, só este ano, foram 538 denúncias. E o que chama a atenção nesses números é que o nosso estado, a Paraíba, está em terceiro lugar, com 36 denúncias. Está atrás somente da Bahia e de São Paulo. Então, esses dados estão sendo apresentados nesse momento no auditório, onde tem a presença, além da Polícia Militar, que é quem dá esse apoio ao Ministério Público receber as denúncias, também representantes dos sindicatos de vários setores. E é importante a gente ressaltar também que tanto o painel quanto o Ministério Público do Trabalho vão estar atuando no domingo, dia das eleições, também recebendo essas denúncias, vão estar em campo. A Polícia Militar vai estar dando esse apoio ao receber as denúncias. E o que estavam reforçando aqui é para que a população, qualquer trabalhador, qualquer colaborador que sofra esse assédio eleitoral, que denuncie. Caio, eu volto com você. Obrigado, Ianca, pelas informações. E a causa animal tem ganhado cada vez mais destaque socialmente, sendo vista como uma questão de saúde pública, ética e sustentabilidade. Aqui em João Pessoa, propostas para a proteção e bem-estar dos animais estão sendo discutidas pelos candidatos, e quem traz essas informações para a gente é Maiara Medeiros. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Nós checamos e analisamos o plano de governo de cada um dos 6 candidatos à prefeitura aqui de João Pessoa, documentos que foram apresentados ao TSE quando eles fizeram os registros de candidatura. Constatamos que dos 6 candidatos à prefeitura da capital, 5 citam a causa animal e, de fato, apresentam propostas. O único que não cita a pauta é o candidato Camilo Duarte, do PCO. Lembrando que esses documentos estão disponíveis na íntegra no divulgacandecontas.tse.jus.br. Listando por ordem alfabética, Camilo Duarte não cita a causa animal no plano de governo. Cícero Lucena, entre as promessas para a causa animal no eixo 7 de meio ambiente, destaca-se o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal para financiar políticas públicas para proteger os direitos dos animais. O selo Amigo Bicho para contemplar estabelecimentos comerciais como clínicas veterinárias, veterinários autônomos que atuem em parceria com os objetivos da Prefeitura Municipal e com boas práticas de bem-estar animal, e unidades móveis veterinárias para descentralizar os serviços de atendimento para socorro a animais domésticos nos bairros da cidade de João Pessoa. Luciano Cartacho, no eixo 2 de fortalecimento da causa animal, destaca como promessas estruturar equipes especializadas para fazer o mapeamento de animais errantes na cidade de João Pessoa, criar um abrigo público para animais errantes aqui na capital, concluir a obra do hospital veterinário e colocar em pleno funcionamento, expandir as vacinas obrigatórias para os animais no sistema público e ampliar o serviço de castramóvel. Marcelo Queiroga, no item 3.8, que trata de saúde, está inclusa a saúde animal, destaca-se como promessas para a causa animal garantir a entrega completa da obra da Clínica PET de João Pessoa, expandir a atuação do castramóvel, estabelecendo campanhas itinerantes pelos bairros da capital, impulsionar campanhas de vacinação para cães e gatos, estabelecer parcerias com organizações não governamentais e instituições de ensino para promover ações conjuntas de proteção animal.
Já Rui Carneiro, no eixo temático 6 da causa animal, promete implementar programas de controle populacional de animais domésticos, como cães e gatos, através de campanhas de castração gratuitas ou a preços acessíveis, estabelecer centros de atendimento veterinário público oferecendo serviços de saúde preventiva, emergencial e tratamento para animais de estimação, especialmente para famílias de baixa renda. Já Yuri Ezequiel, no eixo 2, que trata de planejamento urbano e desenvolvimento econômico sustentável, destaca recuperar e ampliar as instalações do Centro de Zoonoses e construir um hospital veterinário municipal que funcione para além de um castramóvel. Garantir o cumprimento da lei municipal que proíbe o emprego de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado pela cidade e assegurar apoio material e logístico às famílias que sobrevivem, por exemplo, da coleta de material reciclável. Nós conversamos, Caio, com Maribel Amengual, que é idealizadora da ONG SOS Animais e Plantas aqui de João Pessoa, um trabalho voluntário que não conta com nenhum tipo de ajuda governamental e sobrevive desde 2010 de doações. Ao longo desse tempo já foram feitos quase 1.000 resgates de animais em situação de rua. Com ela, nós buscamos entender quais são as pautas mais urgentes desses animais aqui na cidade de João Pessoa. O emergencial para a gente são as melhorias nos equipamentos que já existem, ampliação de castração, que o hospital veterinário que foi inaugurado seja um hospital 24 horas e que não seja clínica, né? E principalmente que a gente tenha políticas educativas de conscientização da população, principalmente nas escolas, associações de bairros. No que toca a animais de tração, a gente precisa muito que a lei que já existe das carroças, seja então feito o termo de ajuste de conduta para que os carroceiros tenham um outro meio de subsistência que não seja através do cavalo. A voluntária destaca também a necessidade de um lar de passagem para a reabilitação de animais. Lares de passagem para a reabilitação desses animais errantes de rua, para que eles possam ser reabilitados, castrados e posteriormente colocados para adoção responsável. Lembrando que qualquer pessoa pode consultar o plano de governo dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa, assim como também os dos vereadores na íntegra, no divulgacandecontas.tse.jus.br. Volto com você, Caio. Tá aí, Maiara Medeiros fez um apanhado apurado do que pensam, ou do que planejam, ou do que prometem, principalmente falar isso, né? Lá no plano de governo, os candidatos à Prefeitura de João Pessoa para a causa animal. São 11h22, a pausa aqui é muito rápida, tem mais notícia depois do intervalo. CBN, a rádio que toca notícia. O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Fala, Bolsonaro! Olá, amigo de João Pessoa. No 6 de outubro, eleições municipais. Vamos mudar essa capital. Para prefeito, Marcelo Queiroga, 22. A chapa é quente. É 1000 graus, é 1000 graus. A chapa é quente. Tá chegando a quero, todo mundo numa boa. Tá chegando a mudança de verdade em João Pessoa. Tá chegando a quero, todo mundo numa boa. Tá chegando a mudança de verdade em João Pessoa. Para prefeito, Marcelo Queiroga, 22. A chapa é quente. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes. E com Wi-Fi grátis, para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. Que estranho que só depois que Rui cresceu nas pesquisas, os adversários apareçam com acusações. Rui sempre trabalhou pela cidade e está mostrando que precisa mudar. Quem ataca ele é quem já teve várias oportunidades de fazer algo pela cidade e pela saúde, mas não fez.
A verdade é que Rui está pronto para ser o prefeito de João Pessoa. Cícero, Cartacho, Queiroga, ninguém segura a vontade do povo não, vice. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. CBN João Pessoa. Tem mudanças na vacinação de crianças contra poliomielite. A partir do dia 4 de novembro, as 2 doses de reforço que hoje são aplicadas via oral vão ser substituídas por uma única dose injetável. Ou seja, a única vacina que as crianças tinham, né, que não era injetável, vai se tornar injetável, que é a famosa gotinha. O chefe da seção de imunização aqui de João Pessoa, Fernando Virgulino, explicou como é que vai acontecer essa mudança. A partir do dia 4 de novembro, as doses de reforço com a vacina oral da poliomielite, conhecida como a gotinha, serão substituídas totalmente por uma dose da vacina inativada contra a poliomielite, mais conhecida como VIP, que é injetável. Essa decisão ela foi tomada com base nos critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre as vacinas e as recomendações internacionais. Então, fique atento a essas mudanças do calendário de vacinação e leve o seu filho para se vacinar no ponto de vacinação mais próximo de sua residência, atualizando a caderneta de vacinação contra as doenças que podem ser prevenidas através da vacinação. Tá aí, recado dado para você que é responsável por crianças, o importante é vacinar. Aproveitar que está falando de saúde, o segundo concurso público da Fundação Paraibana em Gestão Saúde, que é a PB Saúde, registrou até ontem mais de 31 mil inscritos. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de outubro no site da banca organizadora, que é o IDECAM. De acordo com a instituição, o cargo com maior número de inscrições é o de técnico de enfermagem. Já na área administrativa se destaca o cargo de assistente administrativo. Lembrando que o concurso oferece mais de 4 mil vagas, sendo 1.146 para convocação imediata e outras mais de 3 mil para cadastro reserva. São mais de 80 cargos em diversas áreas, em todos os níveis de escolaridade, então vai lá no site do IDECAM e você confere também se tem vaga aí que você se interessa. Pode entrar no G1 Paraíba também, tá? Lá sempre tem todos os detalhes dos concursos públicos. E por falar em edital, começam amanhã as inscrições para o projeto Qualificação para Exportação Paraíba Sem Fronteiras do Governo do Estado. São 100 vagas para empresas, com o objetivo de aumentar a formalização dos pequenos negócios, promovendo autonomia empresarial e crescimento sustentável. 80 vagas para empresas com atividade de exportação, setores de cachaça, TI e games, aeronáutica, produtos químicos, alimentos e bebidas, têxtil e confecção, artesanato, móveis, utensílios domésticos, máquinas e equipamentos, mineração ou construção. Todo esse leque de empresas. Pode participar, são 80 vagas. E outras 20 para empresas iniciantes na exportação. As inscrições, como eu disse, começam amanhã e vão até o dia 24 de outubro no site da FAPESC. Mais uma pausa, voltamos já. CBN, a rádio que toca notícia. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @SicrediCreduniPB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Fernando do Grotão, 55 mil. Sou ex-vereador de João Pessoa e fui eleito com 2.221 votos. Ao tentar minha reeleição, mesmo com 3.951 votos, não consegui meu retorno por questões proporcionais. Diante da aprovação popular do meu mandato, eu não me permito desistir. Tenho experiência e conheço as necessidades do meu bairro e da região sul. Vem fazer parte dessa história de trabalho. Vem ser 55 mil. Coligação de uma pessoa no caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSB, PDT.
Já tô ligado, preparado, adesivado pra voltar. 11, 11. Digita de novo, depois é só confirmar. Aperta depois de novo, olhou pro caboclinho e confirmou. Aperta depois de novo, 11. Vou com Cícero. Grupo Conserpa Engé chega aos 53 anos, com muita história para contar. O grupo ficou maior, ocupando novos e maiores espaços em João Pessoa, investindo em hotelaria e chegando a Patos e a Bananeiras, onde lançou o Alteza Condor Resort e Fazenda Alteza, um empreendimento de alto padrão. Para saber mais e conhecer os seus empreendimentos, acesse o site da Conserpa Engé, a construtora que o mundo todo conhece. Sou Luciano Cartacho, prefeito por 2 mandatos, ficha limpa com todas as contas aprovadas. Peço seu voto para governar João Pessoa com o apoio do presidente Lula, para garantir recursos para a nossa cidade. E assim, garantir um novo Hospital Geral no Colinas do Sul, 2 novas UPAs no bairro das Indústrias e no Geisel, o Centro de Diagnóstico por Imagens e mais 6 policlínicas. É 13 de Lula, 13 de Luciano. Vote Luciano Cartacho. Coligação para fazer mais e melhor. PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede. CBN João Pessoa. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Repórter CBN. Quarta-feira, 2 de outubro de 2024. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte alta depois de a agência de classificação de risco Moody's elevar a nota de crédito do Brasil com perspectiva positiva. O país está a um passo do grau de investimento, selo de bom pagador concedido pelas agências que asseguram aos investidores risco de menor calote. Na avaliação da Moody's, o crescimento econômico robusto e a política fiscal do arcabouço fiscal vão permitir que a dívida brasileira se estabilize. No momento, o Ibovespa sobe 1,81%, com 134.898 pontos. Já o dólar comercial está em queda de 0,64%, cotado a R$ 5,42. O euro vale R$ 6,00, recuo de 0,78%. O avião da FAB, que será usado na primeira missão de resgate de brasileiros no Líbano, chegou a Portugal. A aeronave tem capacidade para 230 passageiros. Até o momento, 3.000 dos 21 mil brasileiros que moram no país do Oriente Médio manifestaram o desejo de retornar ao Brasil por causa do conflito entre Israel e o Hezbollah. Crianças, mulheres, idosos e pessoas com problema de saúde terão prioridade. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, disse que a presença dos Estados Unidos em certos países da Europa, do Oriente Médio, é a raiz dos problemas na região, como as guerras. Ele afirmou que os conflitos desapareceriam sem a influência de americanos e europeus e, com isso, as nações do Oriente Médio poderiam conviver em paz e segurança. As semifinais da Copa do Brasil começam hoje. Às 7h15 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Vasco da Gama em Belo Horizonte. Às 9h45, Flamengo e Corinthians jogam no Maracanã. A partida marca a estreia do técnico Felipe Luiz no comando do rubro-negro. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN João Pessoa. 11h34. Nutrição e Saúde, com Érica Nóbrega. Nutricionista Érica Nóbrega, bom dia para você. Bom dia! Chegou outubro, minha gente. O movimento rosa é grande. Mês importantíssimo, né, Érica? A gente sempre fala muito da saúde da mulher e esse mês a gente chama atenção para uma doença que precisa ser descoberta logo, caso ela exista, né? E aí, caso a pessoa descubra que tem essa doença, também precisa cuidar muito da alimentação. Não é isso, Érica? É verdade. E aí, se você está sempre ligado aqui na coluna, você vai entender que todos esses recados, eles fazem parte do que a gente chama de prevenção contra a doença. O câncer não é diferente. Então, a gente fala tanto, Caio, aqui, que é muito interessante que você, cada vez mais, você mude seu estilo de vida. Isso vai fazer uma diferença muito grande nas doenças que não virão. Na hora em que a gente analisa o câncer, e o câncer de mama não é diferente, tem um estudo do Instituto Nacional de Câncer que coloca a alimentação e nutrição inadequada como segunda causa de câncer que pode ser prevenida. Então, veja a importância da nutrição bem trabalhada e o quanto você pode aí estabelecer a sua mudança. Eu tenho muita coisa para falar, mas vou tentar, assim, reduzir a história, porque realmente eu sou muito envolvida, eu sou militante da causa, e já peço a você que está me ouvindo, mulher, que se não tiver em dia com os exames, procure estar em dia anualmente e faça sua fala, a fala de várias mulheres. A gente precisa se cuidar. O autoexame é importante, mas você conscientizar uma amiga, uma pessoa da família, do se cuidar. Essa é a grande responsabilidade. Mas vamos voltar para falar um pouco de nutrição. Eu começo falando sobre mito e verdade em relação a excesso de gordura. A própria obesidade, Caio. Existe uma correlação muito forte entre a obesidade e o desenvolvimento de câncer. É uma verdade. O excesso de gordura corporal vai provocando várias alterações hormonais e criando o que a gente chama de ambiente inflamatório. O câncer, ele era estimulado a ser proliferado, a ser multiplicado, e aí isso tudo vai inibir uma coisa que a gente tem no corpo chamado morte programada das células. Então, você vai ficando mais inflamada e, em função disso, essa gordura vai começar a ter progressões ali em diversos lugares, e na mama e no colo do útero também. Olha que coisa importante, perder peso já é um passo na prevenção contra câncer. Então, o controle desse peso vai reduzindo em você a condição inflamatória, tá? E a alimentação? Gente, como é importante você se cuidar. Tirar as tranqueiras do dia a dia. Descascar muito mais do que desembalar. Ontem eu já falava nisso no evento que participei do Movimento Outubro Rosa. Não é preciso você ter terror, ficar naquela pessoa que não sai mais nem de casa. Sair de casa e você comer alguma coisa que parece até que é mais gordo ou é mais doce, é algo pontual, você não faz isso todo dia. Mas a pergunta que eu coloco para você, se eu entrar na sua cozinha hoje, abrir o seu armário, abrir a sua geladeira, vou encontrar muito processado? E aí vamos lembrar o pessoal que é processado, porque até presunto, peito de peru, que o pessoal usa muito na dieta, o peito de peru também é o processado, né? É processado, é aquele alimento que tem um rótulo e que você vai ler lá na lista dos ingredientes, tá? A letra é pequena justamente para que a gente não leia, infelizmente é assim, é terror isso, mas você arranja um jeito, tá? De clicar ou existe inclusive, se você vai lá no meu Instagram, Érica Nóbrega Nutricionista, você vai ver que eu tenho lá uma sugestão de um aplicativo que você baixa de graça e você vai saber qual é a composição dos alimentos antes de você comprar. Então, é processado quando na lista dos ingredientes tem algo diferente de alimento. E aí eu falo aqui, tem molho de tomate, Caio, que não é processado, que é industrializado, mas não tem ingrediente. Você abre a lista de ingredientes, é tomate, água e sal. Aí dá para você pegar e comprar, se você não deu tempo, fazer um molho de tomate lá in natura da sua casa.
Mas é muito importante que você tenha essa responsabilidade. Eu estou falando da mulherada que quando vai comprar uma roupa, nossa mãe, veste não sei quantas roupas, olha tudo, é super seleta. Na hora que vai comer, não é? Com certeza, Érica. E aí? Não é sério isso, Caio? Seríssimo, seríssimo. O que mais a gente pode dar de dica para o pessoal? É tirar esse ultraprocessado que você falou e o que pode Fala adicionar. um vilão que a moçada come, que a moçada usa, chamado refrigerante. Contém uma substância chamada 4-MI. Ela é classificada como cancerígena pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e a Organização Mundial de Câncer. Refrigerante, tá? Então, se você está me ouvindo e está achando que eu estou fazendo terror, isso é ciência, traz comprovação. Você vive sem refrigerante? Sim. Dá uma olhada numa água com gás, um sumo de limão, uma água com gelo, bota a fruta dentro, muda. Não dá para tomar refrigerante todo dia, não dá para tomar refrigerante até nunca. Se de repente, na tua família, tem história de câncer. Dá uma olhada nisso. E aí, observar, comer aquilo que vem da terra, fruta, verdura, o quanto mais fresco, melhor. Vamos evitar estar colocando dentro da gente produtos que façam mal. Você pode fazer esse movimento. Perfeito. Érica Nóbrega, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa semana para você. Para você também, minha gente. Saúde é tudo. A gente tem que correr atrás dela. E a gente fala já sobre saúde do bolso, tá? A gente começou faz umas 2 semanas, porque semana passada a gente não teve as colunas por causa das sabatinas. E aí já vou abrir aqui a câmera para você ver que Guilherme Bahia tá na minha frente já, para tirar dúvidas dos ouvintes. O pessoal mandou aí perguntando como era a carteira de investimento dele, como tira dúvidas, né? E aí eu quero saber de você, tem dúvidas sobre economia, né? Tem gente perguntando até de economia brasileira. E tem gente que vai falando aí de economia, até de economizar no fim do mês. Então, manda pra gente, aproveita que depois do intervalo a gente vai tirar essas dúvidas. 98132-4088, são 11h41. CBN, a rádio que toca notícia. Transformar a saúde e a vida das pessoas e dos animais. Esse é o objetivo da Roval, que está fazendo 35 anos de história. E a nossa história é a história de cada pessoa, de cada cliente, de cada inovação. De cápsulas tradicionais a medicamentos em sachês, chocolates ou gomas. Para as pessoas e para os seus pets. Para quem se cuida e para quem cuida. Roval, 35 anos. Nossa história é você. Agora, os vereadores que estão com Rui para fazer a escola viva. Sou o Beto do Povo, quero ser a voz de quem mais precisa. Para que isso aconteça de fato, João Pessoa tem que querer mudar. Rumo à vitória, Beto do Povo, 15222. Rui para prefeito, 20. Sou Cássia Daquels, microempresária e formada em pedagogia. Meu foco será atenção com a saúde pública, principalmente com os PSF. Defendo mais transporte público e volta dos tetéus. Meu número é 15151. Olá, eu sou a doutora Gilca da Sampaio Odontologia. Quer ter o sorriso dos seus sonhos? Conheça as facetas dentais, as famosas lentes de contato para os dentes. Elas são perfeitas para corrigir imperfeições, alinhamento e até a cor dos dentes, oferecendo um resultado natural e duradouro. Transforme seu sorriso com essa técnica moderna e eficaz. Se você precisa de ajuda para melhorar o seu sorriso, o lugar certo é a Sampaio Odontologia, que une experiência e tecnologia há mais de 27 anos, transformando vidas através do sorriso. E agora com novo endereço. Agende sua consulta hoje mesmo. Ligue para o 98743-5404 e venha sorrir com a gente. Fala, Bolsonaro! Olá, amigo de João Pessoa. 6 de outubro, eleições municipais. Vamos mudar essa capital. Para prefeito, Marcelo Queiroga, 22. 22 é quero. Bota aí, confirma, 22 é quero. Bota aí, confirma, 22 é quero. Eu sou Queiroga, sou 22, sou Queiroga que nós. Eu sou Queiroga, sou 22, sou Queiroga que nós. CBN João Pessoa. 11h43. CBN Economia.
com Guilherme Bahia. Oi, Bahia, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. É sempre bom participar. A gente lembra que na sua última participação, 2 semanas atrás, começaram a surgir participações de ouvintes, dúvidas, e a gente falou, opa, vamos fazer uma coluna só com isso aqui, respondendo os ouvintes. Então vamos a elas? Vamos sim. A gente falava sobre redução de Selic, sobre essa mudança, aí surgiram dúvidas, preocupações sobre a economia como um todo e até curiosidades pessoais também. Porque você mostrava, a gente até tirava dúvidas, né, sobre a economia brasileira, porque a gente falava assim, poxa, tá caminhando aos nossos olhos bem, né? Mas ao mesmo tempo a taxa Selic está subindo. E aí tem gente que consegue enxergar isso como negativo, tem gente que consegue enxergar isso como positivo. E aí você estava explicando, né? Tem uma pergunta do nosso ouvinte Diogo. Ele falou o seguinte: esse IPCA oficial, que é o índice ali da inflação, né? Que você falou que estava dentro da margem, não é isso? Sim. Ele disse, não parece... Batendo no teto. Batendo no teto, já ali, a ponto de passar. E aí ele perguntou, esse IPCA oficial não parece com a realidade, parece que a inflação é bem maior. Por que isso, Bahia? Vamos lá, só detalhezinho. A previsão é de que ele bata no teto no final do período, mas agora ele está num nível controlado, ali abaixo de 3%, e causa essa consternação, porque, primeiro que assim, a economia como um todo ela é uma ciência de médias. E aí a gente está falando de um país com 215 milhões de pessoas, então as médias sempre vão variar conforme região, conforme faixa de renda e por aí vai. O IPCA mede famílias de até 40 salários mínimos, por isso a letra A de amplo, porque pega uma faixa muito maior de famílias. Tem uma outra situação que ele leva em conta uma média de consumo da população brasileira, que naturalmente, vou inventar aqui, de repente no Nordeste a gente não consome tanta beterraba quanto o sul do país, por exemplo, e aí a beterraba está com deflação, teve uma queda de preço e a gente consome proporcionalmente mais café e o café subiu. É nessas horas que a gente vai sentindo as nuances. Certamente, por exemplo, o Caio não tem filhos, eu tenho um filho, então a cesta de consumo do Caio na sua residência é naturalmente diferente. Então, a maneira como ele sente o impacto da inflação no bolso dele, na casa, na família dele, é diferente de como eu sinto. Se eu tenho um carro, se eu tenho 2 carros, o impacto do combustível é muito maior para aquela família que, de repente, mora mais distante, vive de ônibus ou mesmo moto. E aí vai causar esses impactos. Então, essa sensação ela é pessoal, mas tem um efeito psicológico também, que é o efeito visível, o sentimento que nós temos. Quando a gente vê aumento de preço, sempre causa uma reação negativa mais duradoura do que o efeito de redução de preço. Eu sei, por exemplo, que a gasolina diminuiu comparado a um mês atrás, mais ou menos. Só que a gente não comemora. Isso nem sempre vira uma notícia tão efusiva, tão comemorada assim, quanto, poxa, que droga, o preço aumentou, estou reclamando e etc. Então tem também esse viés psicológico na nossa cabeça. 981324888, já tem pergunta chegando, a gente vai ler já já. Tem o Arthur perguntando se é correto combater a inflação dos custos freando o consumo. Isso, inflação de custos é Explica quando o nível geral de preços ele sobe, por exemplo, por uma catástrofe, como tivemos na pandemia, que o custo do frete marítimo foi multiplicado por 7. Então, importar naquela época era muito, muito, muito mais caro. Quando a gente tem uma tragédia ambiental, por exemplo, um período de chuva ou seca prolongada, isso afeta produção, a agricultura, às vezes até mesmo a pecuária, isso mexe custos. Então, quando ele pergunta sobre se combater a inflação com o controle do consumo é adequado, na verdade ele pergunta se é correto, e eu prefiro usar o termo adequado. Na economia, existem aquelas pessoas que são mais assim, mais efusivas, são mais assim, pragmáticas, são mais torcedoras e acham que existe um lado certo e um lado errado. Eu sou da linha mais técnica que prefere dizer se é adequado ou não. Então, uma aplicação da ortodoxia ou da heterodoxia, traduzindo para o nosso ouvinte que não conhece, é assim, vale, por exemplo, deixar a inflação mais frouxa para permitir que a economia cresça, isso é uma medida heterodoxa. Isso é correto ou errado? Na verdade, eu prefiro dizer que em momentos de crise é adequado que isso aconteça. Um bom exemplo, o auxílio emergencial
trouxe uma pressão sobre a inflação. E que naquela época da pandemia, situações de guerra, conflitos, etc., é muito adequado. É essencial. Salvamos muito mais vidas a partir dessa medida que é heterodoxa, que algumas pessoas não gostam. E aí é uma questão de visão política, visão econômica e tudo mais. E eu acho que existem momentos em que combater com refreio, freando o consumo é adequado, e em outros momentos incentivando é adequado. É uma questão de momento, e neste momento, a minha opinião é a gente deveria estimular a oferta e não o consumo. Fazer com que as empresas concorram, isso tende a fazer com que o preço diminua, com que os investimentos em tecnologia, em geral, favoreçam o consumo em consequência. Suzinha Kátia pediu para você falar um pouquinho da sua carteira de investimentos. Suzinha bingando na nossa... com certeza. Concluindo cartela do bingo da CBN. Ela já tem outra participação aqui. Maravilha. Já perguntando, sabe o quê? Ela falou, adoro essa coluna, aproveitando para perguntar a sua opinião sobre pontos no cartão de crédito. Pois tem opção aí de cashback ou trocar por milha. Então vamos lá. São duas uma perguntas de cada aí. vez. Tem investimentos, ela quer saber como é que sua carteira aí para ver se ela copia algo e perguntando um pouquinho dos pontos do cartão de crédito. Vamos lá, a minha carteira hoje ela está muito mais focada em curto prazo por uma questão minha pessoal de minhas reservas não estão tão grandes quanto já foram. Hoje elas são muito mais para uma situação de emergência do que necessariamente para longo prazo. E ela está diversificada e eu tenho uma gestora que toma conta dos meus recursos. O que significa isso é que não sou eu quem toma as decisões sobre onde eu coloco o meu dinheiro. Eu pago um pequeno valor a mais para que alguém tome essa decisão por mim. Então, se ele vender o produto A para comprar mais produto B ou não, eu não estou preocupado com isso, é ele quem toma essa decisão. E essa opinião, essa alternativa de investimentos, ela não é cara, ela não depende de muitos recursos, ela tem ficado cada vez mais acessível e a gigantesca maioria dos meus clientes recebe esse tipo de recomendação porque eu entendo que ela é mais adequada. Porque eu, Guilherme, estou aqui, por exemplo, e não estou acompanhando o mercado, não estou lendo notícia, não tenho tempo, não tenho ferramentas, embora ache até que eu tenha algum conhecimento sobre o assunto. Falando agora sobre pontos e milhas, meu pensamento é, existe uma empresa por trás que está ganhando dinheiro com isso. E ninguém age, ninguém cria um produto ou serviço para não ganhar em cima. Então, às vezes, a gente acha que a gente está ganhando benefícios, etc., mas a gente, às vezes, não se dá conta do quanto a gente paga por isso. Quase sempre há um estímulo ao consumo e você vai ali no bolo. Quase sempre existe uma situação em que você é pressionado para acabar consumindo mais. Então, quando há uma concentração no seu cartão, as pessoas estão ganhando a mais por isso. E aí, minha recomendação, Suzinha, é o seguinte, se isso não trouxer nenhum custo para você, compensa. Eu, inclusive, olha só, misturando uma pergunta com a outra, eu tenho uma conta internacional num banco digital e eu troquei os pontos do meu cartão de crédito, eu acho que eu troquei por $14. E eu preferi fazer essa troca porque eu entendi que era adequado para o movimento. Não quero transformar esse dinheiro em consumo, não gasto mais no cartão por causa disso e, de alguma forma, eu mantenho meus gastos controlados. Então, muito cuidado para que pontos no cartão não virem incentivo ao consumo. E se você paga a anuidade de cartão, se você paga alguma taxa adicional na hora de converter esses produtos, ou sempre que você converte, você é obrigado a fazer uma inteira em dinheiro, acho que não vale a pena para você. De repente, vale a pena outros caminhos nesse sentido. Guilherme, tem mais perguntas aqui. O Paulo está perguntando se considera criptomoeda investimento. Tem o Henrique perguntando aí sobre o CBD. Vou fazer o seguinte, a gente tem que encerrar agora. O repórter CBN está já nos chamando. Vamos guardar mais essas duas perguntas, a gente traz também na próxima semana. Obrigado pela interação e até semana que vem. Valeu, Guilherme. São 11h53, chegamos ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, boa tarde e até amanhã. CBN, a rádio que toca notícia. Eu faço política porque acredito na mudança e vejo em Rui, que já foi candidato algumas vezes, mas que nunca teve a chance dele, a nossa melhor opção. Rui está determinado a encarar de frente o problema do transporte público. Você que anda de ônibus, seu candidato é Rui.
Ele também tem um compromisso muito firme na saúde. E na educação, pode confiar em mim que eu vou estar junto. Não perca a sua esperança. No dia 6 de outubro, vamos mudar. No próximo domingo, vamos com Rui. Tenho orgulho da nossa cidade e sei o que posso fazer para melhorar. Enquanto secretário de Segurança, mudamos a realidade da guarda, cuidando das pessoas e investindo em tecnologia. Por exemplo, o seu filho que estuda na rede municipal é 100% monitorado e cuidado, inclusive com botão de pânico. Terei como meta a segurança, combatendo a cracolândia, a pichação, sobretudo no centro histórico. Sei o que posso fazer para mudar. Meu nome é João Almeida e quero ser o seu vereador. 12333. Coligação do pessoal do caminho certo. PP, PSB, PDT, Avante, Solidariedade, Mobiliza, DCAG, PSD, Publicação. Se cursar medicina é o sonho da sua vida, chegou a hora. Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Medicina 2025.1 da FAMENE, mais renomada instituição de ensino médico norte e nordeste localizada em João Pessoa. Única com 10 programas de residências médicas, 2 complexos clínicos próprios, hospital conveniado exclusivo e laboratórios com tecnologia de última geração. Escolha pela excelência. Escolha a FAMENE. Inscreva-se em famene.com.br. Administrar João Pessoa é a missão da minha vida. Nossa cidade tem avançado muito nos últimos anos. Somos a bola da vez no Nordeste e uma das melhores capitais do Brasil para se viver. Temos obras e projetos importantes acontecendo. Ainda temos muito a fazer pela nossa cidade. O melhor momento da nossa gestão vem agora. Domingo, vote 11. Vamos juntos. 11! Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Conversa Política Especial na CBN Paraíba. É neste sábado, das 10 horas da manhã ao meio-dia. O nosso time de jornalistas de política faz um esquenta para o Dia da